Olá! Sejam bem-vindos ao Mesa de Mestre, o podcast de mestre de RPG e pessoas criativas para mestre de RPG e pessoas criativas. E hoje, despreparados, vindos de... vindos do imprevisto e salvos pela Simon, nós estamos aqui para falar de design de personagens, porque isso é uma coisa que todo mundo dentre nós três sabe, e é uma coisa que ele está estudando. Tank. Eu estou estudando design de personagens. Tive aula hoje, inclusive, disso. Boa noite, pessoal. Estou comendo nuggets. E vai ser ótimo, porque a gente vai aproveitar o conhecimento de faculdade sem fazer faculdade, o que é melhor ainda. Mentira, faculdade é uma delícia. Façam faculdade. Faculdade é gostoso de fazer, pelo menos pra mim. A outra pessoa que temos aqui, com senso estético único até na câmera, Simon. Assim, se tivesse preparado, talvez desse pra expressar isso melhor, mas agora eu tô de personagem misteriosa. Então, a Simon tá... a Simon só falta ter aqueles negócios de menacing do Jojo ali do lado dela, fazendo... pra tá perfeito. Dá pra colocar isso na thumb do YouTube. Nossa, eu vou colocar isso na thumb do YouTube. Que bobeira. Genial. Pra o meu viewer ver. Que é minha mãe, Vai no ter... caso. Ok. Mas ela vai ver uma thumb bem maneira, então. Exatamente. Vai Falando ficar nisso, no top 3 pessoal thumbs. que assiste, vocês conhecem gente que joga RPG, envia pra eles, porque o YouTube não sabe que as pessoas que jogam RPG podem gostar de assistir Mesa de Mestre. Verdade. O YouTube é burro, tadinho. Se tiver essa thumb com Jojo, vai ficar no top 3. Você vai perder pra thumb que tá minha cara esticada igual uma pizza. E a thumb dos monstros. Porque foi Nossa, muito boa, é porque eu não fiz a do vídeo da semana passada ainda, porque hoje não deu tempo, porque eu tava sendo um nobre. Mas, enfim, pra começar, Dunk, o palco é seu, porque você é o protagonista da vez. Só porque eu tenho informação. Exatamente. Eu vou fazer o papel de pessoa que não sabe de nada do assunto, tá? Não é porque eu não sei, é porque alguém precisa fazer esse papel. Então eu vou fazer perguntas pra representar a audiência, né? Não que eu não saiba. Justíssimo, claro. Hoje eu não sou o co-host, hoje eu sou entrevistado. Exatamente. Simon, você foi promovida a co-host. Amanhã eu não vou. Dunk, eu tenho uma má nenhuma notícia, você vai ser atropelado por um ônibus, que nem aconteceu com o Morfeu. Amanhã eu não vou atravessar mais nenhuma rua. Eu vou ficar em casa. Enfim, Dunk, o palco é seu. Qual a primeira pergunta, Simon? Tipo, como que faz? Como é que começa? Tipo, tô com um personagem, quero fazer um personagem, o que eu faço? Tá, como começa? O meu professor deu 2 ideias, mas eu tenho uma terceira também. Ele falou, tanto começar criando o objeto que o personagem vai usar, por exemplo, você vai criar um guerreiro, você começa pensando em como vai ser a espada dele, ou se for um rei você desenha o trono, e por aí vai. Você vai desenhar um bicho que é, sei lá, um homem-pássaro, você desenha como é a pena dele, se você quiser. Ou você vai trabalhar um arquétipo, um conceito básico, tipo, sei lá, o conceito do herói, ou o conceito do anti-herói, do antagonista, do escolhido. Você vai desenvolver o seu personagem, tanto no design dele, tanto na história dele. Você pode se basear em ambos os lados. Eu, pessoalmente, eu procuro referências legais e falo, algum dia eu quero fazer uma coisa assim. E aí um dia eu falo, tá, eu tô pronto pra desenhar tal coisa, e vou lá e desenho. Foi assim com o Kuro, foi assim com o dragão do sistema do Dego, e foi assim com um monte de personagem meu de histórias próprias. O Lampião, que eu fiz uma versão do Lampião que eu falei, algum dia eu tenho que desenhar uma variante dele minha. Teve um dia que eu falei, tem que pegar um personagem de ordem meu e refazer ele, e por aí vai. Mas é bem livre pra você fazer no final, não tem uma regra específica como você começa. Começa com o que seu coração mandar.
É uma boa. Ok. Eu geralmente, quando eu tô fazendo design, eu faço isso. Eu pego centenas de imagens, às vezes elas não têm nada a ver com o que eu quero, eu só falo assim, nossa, essa cor é legal. E eu junto elas num lugar só. Às vezes sai um design legal. Às vezes eu refaço uma pessoa de verdade. Tem um exemplo que eu fui fazer um desenho, eu achei um montão de imagem. E eu tava assim, nossa, eu tenho que fazer um anão que é idoso. E aí eu desenhei o Darwin sem querer. Eu lembro dele. Tô até pegando a imagem aqui pra eu poder mostrar. Esse dia Dá uma foi da olhada. hora. Eu peguei umas pessoas velhas, eu peguei umas pessoas que não barbearam há muito tempo, peguei um anão, peguei um aborígene, peguei um comediante e virou o Darwin. Saiu o Charles Darwin. Interessante. Acontece Não, nas então melhores famílias. ficou uma imagem da hora, pelo menos. Sim, ficou um Darwin legal, mas virou o Darwin. Então, assim, nem Aí, sempre você vai acabar saindo uma coisa original. exatamente. E é sempre, faz um montão de design diferente e aí escolhe um. As pessoas falam pra você não ficar no primeiro, mas às vezes seu primeiro vai ser mais legal do que o resto também. Uhum. Ah, sim. Pô, quantas vezes eu já não desenhei um personagem e logo na primeira tacada saiu exatamente o que eu tinha imaginado. Assim, que é muito comum. Quando você vai criar um personagem, você não sabe como ele é perfeitamente. Você fala, tipo, eu quero que ele tenha chifres, eu quero que a pele dele seja verde, eu quero que ele use uma capa e eu quero que ele use, sei lá, uma varinha mágica, por exemplo. Uhum. Você imagina um personagem assim, só que pode ser que na hora que você desenhe não funcione de nenhuma forma, você fica meia hora lá batendo a cabeça no caderno ou no tablet, no que você desenhar, e não sai aquele personagem. Mas às vezes logo na hora que você começa a fazer o rascunho, você vê perfeitamente ali a silhueta do que você imaginou e você quase chora de felicidade pela sorte que Tá. você teve. Eu acho que isso varia também se você. É, é assim, eu não sei se isso é de verdade, mas dependendo do quão bem você consegue fazer a imagem na sua cabeça, e do quão bem você consegue passar a coisa que tá na sua cabeça pro papel, a coisa pode sair mais perto ou mais longe do que você quer. Ah, Ou, sim. assim, porque às vezes você só tem uma ideia, só que você não consegue formar ela na cabeça, você precisa formar ela no papel. Às vezes você já tem a ideia formada no papel e surge alguma coisa. Vou aproveitar que eu tô com o tablet aqui. Isso aqui foi um exemplo disso. Eu pensei nessa personagem, numa cena que tinha ela, antes de fazer o esboço. Aí você percebe que ela ainda é o esboço? Porque como eu consegui fazer ela de primeira, eu decidi nem pintar, eu tava com preguiça. É, mas Eu tenho uma desvantagem muito grande nesse ponto, é que eu não sei desenhar. Eu não sei e não gosto. Então, o personagem ele fica só na ideia. Aí, o processo é quando acontece de eu comprar uma arte do personagem, é como que eu explico pro artista o que eu quero. E como E você normalmente geralmente eu. É, faz isso? É, uma Como você pergunta sabe boa. quantos detalhes você passa pro artista? então, normalmente eu pego as imagens de referência, tipo, ah, essa imagem, essa arte conceitual de Bloodborne, é tipo, esse casaco aqui, aí tipo, um cara mais ou menos desse tamanho, com essa espada aqui de Dark Souls, e eu meio que confio no artista pra falar, tipo, ok, esses são os detalhes que eu tenho na minha cabeça, mas eu confio em você pra juntar eles de uma forma que funcione e fique maneiro, tipo, Hum, liberdade pra você fazer o que você conseguir e quiser aí. legal. Hum. Aí acaba que isso até o input do artista que sabe o que tá fazendo e sabe que isso aqui tem detalhe demais, porque a espada não combina com o casaco, acaba me ajudando a amadurecer a ideia do personagem. Uhum. Justo. Pra quem não conhece a Simon, eu diria que 100% dos personagens dela tem sempre um design muito interessante, muito cativante. Por mais que a gente É muito normalmente estiloso. não veja. É Os, sempre um perso os personagem muito personagens da estiloso. Simon são estilosos demais. É muito louco. Nem sempre por causa de roupa, é no geral. A temática é estilosa. Eu falo nem sempre por causa de roupa, porque atualmente tem um personagem dela numa mesa minha, que é um vampiro com roupas rasgadas que já foram chiques alguma vez na vida.
Eu, eu preciso de roupas novas, mas difícil, no meio da neve. Eu não tenho dinheiro. No meio da neve com roupa rasgada, você está bem? Não. Não exatamente, né? É, É, não, a situação toda é meio complicada. Mas o ponto que eu quero puxar é regra do legal. Regra do legal. não, a Tipo, regra legal é muito boa. então, mas tem que ter limite. Não dá pra ser legal demais ou ser só legal sem Uhum. ter substância por trás. E você tem alguma dica? Cara, a regra do legal é uma regra que é muito ampla, né? Porque varia o que é legal pra cada pessoa. Eu, por exemplo, Sim. adoro colocar um personagem com sobretudo, assim, uma cara de puto. Por isso que, por isso que a maioria dos meus personagens ou fuma ou bebe também. É um ponto. Ou fuma ou bebe ou tem algum trauma, porque isso deixa eles com uma cara de mal. É um jeito fácil de ficar mais legal, né? Não, é um jeito. Às vezes eu considero até meio artificial. Você tá desenhando o personagem, você bota um charuto na boca dele, você resolve metade dos problemas que você tava tendo de preenchimento no rosto do É, personagem. porque precisa de algum Metal detalhe, né? Gear. E você bota alguma coisa. É. Exatamente. É, vocês têm familiaridade com Metal Gear? Um Só o pouco. básico. Então, tipo, o cara tem tapa-olho, bandana, fuma Ah, charuto, aí tem isso. um que ele tem o braço metálico, ele tem um chifre, é tipo, overdesign total. Aham. E fica foda. E funciona. Assim, Funciona. eu gosto de. Eu gosto de overdesign Uhum. quando ele. Depende da temática, na verdade. Porque overdesign em super-herói, por exemplo, fica ruim. Fica ruim. Eu nunca Assim, vi é ficando muito bom. difícil. E tem um caso que eu considero bom, e é Hum. que é o Agente Venom. A roupa do Agente Ah, Venom. mas não é overdesign. Não, é um certo Não é. overdesign Ele porque simplifica. ela tem muita textura, que tem Ah, tem o mas, negócio do colete, mas a textura não é da armadura. diferente. É o mesmo tipo É, de textura, o negócio sim. inteiro. Isso sim, É. isso sim. Tipo, tem uns detalhes ali que às vezes até eu quando vou fazer uma arte, assim, por exemplo, baseado no Agente Venom, eu fico confuso. Mas assim, realmente é muito difícil você ver quando você vê um herói com overdesign, você até desanima de querer ver sobre um pouco mais, porque acho que o exemplo recente é o Falcão no filme novo do Capitão América. O Capitão América Falcão, né? Pra quem não viu. Ah, cara, que a roupa dele eu não aguento. O traje do Capitão América, normalmente, só tem. É o listrado americano Aham. vermelho e branco. Conseguiram colocar overdesign naquilo, a coisa mais simples do mundo e que funciona independente do que você fizer. Colocaram um monte de triângulo ali no meio. Nossa, eu não Não, assim, aguento aquilo. o que eu diria que ficou um overdesign feio foi a. Foi a nova roupa do Thor no último filme que teve dele. O filme já é ruim. É, A roupa que colocaram é horrível. A eu melhor. queria falar exatamente disso. O Thor, ele tem um design simples, tipo, Sim. capa, roupa preta, talvez os pratos que ficam no colete dele. É, Sim. E aí co- deixaram ele azul, com deixaram ele linha azul e dourada. dourado. Pareceu coisa dos anos 90. Os anos 90 foram a época do overdesign horrível. A exemplo hater. O Cable é overdesign puríssimo no começo dele. Olho brilhante, cicatriz, não sei o que, coisa de robô subindo no braço, braço robótico, um montão de. Um montão de cinto por todo o corpo cheio de arma. Overdesign, completo. Tem horas que esse overdesign eu gosto de usar ele, tipo, colocar o cara com um monte de coisa. Mas é que funciona em umas situações muito específicas. Exato. Funciona, Mas é que, mas é mas é muito. que, é que o Cable, apesar de ele ser um super-herói, ele não é realmente um É, super-herói, né? exato, Sim. ele não é um super. E história que ele é um super-herói, é, ele não tá com tanto cinto enrolado nele. Sim. Uhum. Um outro exemplo bom é o Blade, que ele tinha o design clássico dele, que, ok, era simples, porque era só, tipo, jaqueta de couro, calça de couro, blusa vermelha. Aham. Só que, Uhum. tipo, muitos detalhes de textura no couro.
Mas porque não era realmente super-herói. Aí, conforme ele foi evoluindo como personagem, se tornando um herói, foi dando uma simplificada, tipo, um sobretudo, preto, sem muitos reflexos, e foi sendo algo mais consistente. Sim, sim. É. Mas então depende da onde for. Um lugar que o overdesign faz parte do que é, por exemplo, é, Warhammer. Uhum. Não, aí sim. Warhammer, se tiver alguma coisa que não é overdesignada, que não tá. Que o cara não resolveu botar todas as ideias que estavam na lousa no personagem, fica até fora de lugar, fica estranho. Sim, não é Warhammer. Qual que é o nome daquele do Rei Imortal lá que o cara parece que anda no próprio trono de tanto detalhe que tem na armadura dele? Qual deles? Ah, eu não Você tá lembro, eu não dizendo sou você muito. tá dizendo do Deus Imperador? Da É, acho que é o humanidade? Deus Imperador. É, Cara, a ele no roupa momento é um dele. esqueleto no trono. Só- Tá, É, vamos lá, Simon, pode falar, você é A mais armadura tranquilo. dele. Ela é tipo 3 metros de altura, com armadura de ouro gigante. Aí tem um escudo no peitoral dele. Aí ele tem um escudo ainda que ele carrega, nem sempre. Aí Aham. tem uma espada gigante que pega fogo. Ele tem uma luva com garras. E aí ele tem uma luva com garra, que é uma Power Glove. Ele Aham. corta as pessoas com ela. sim. E E ele é gigantesco, dourado, com cabelão, dourado olhos e vermelho. brilhantes. É, ele tem o cabelo marrom liso enorme, ele tem aquela mandíbula shed quadradona, o olho dele brilha. Aí ele chega em você e fala: Não existem deuses. Ele fala, não me cultue. Não me trate como um deus, por favor. Nossa, eu acho que se eu parar no professor amanhã, que eu tenho aula com ele, só que é de ilustração digital, se eu parar ele lá e falar, professor, tô pensando em um personagem, e começar a descrever o Deus Imperador, eu acho que ele cai de costas ali É mesmo. possível. É. Ele morre. Porque o Deus Imperador, ele também tem todos os poderes. Ele é um super cientista genial, que manja de todas as áreas da ciência. Ele tem os poderes psíquicos mais fortes do universo. Ele é o melhor guerreiro de combate corpo a corpo e à distância. Aham. É por isso que E ele é é o por Deus causa Imperador. dele que a humanidade consegue viajar para outros planetas. Até Porque agora. ele morrendo no trono dele, usa as energias psíquicas dele pra fazer tipo um farol que permite que o pessoal viaje pelo warp. É. Então, assim, Hum, overdesign não é só no design da aparência do personagem. Sim. Warhammer é over em tudo. É É, o. porque se for over em tudo, tem que ser over no design também. É, Porque Sim. não pode ter uma lore over the top e ter um design simples. sim. Uhum. Isso é até um desafio meu, porque eu tenho uma história. Eu sempre falo dela, nunca, nunca postei nada, mas eu tenho uma história de multiverso. Inclusive, eu tava até pensando nesses dias que esse universo daria uma excelente mesa de RPG pra eu fazer qualquer dia Hum, desses. Em Hum, Biodev, eu acho que funcionaria legal. Mas enfim, e esse universo é caótico. Não dá pra eu fazer um universo caótico e todo mundo ter roupas simples. Então, por mais que existam pessoas que tenham design simples, que sejam um design, vamos dizer, entre muitas aspas, básico, tem que ter coisa que é exagerada. Você tem que ter uma nave que parece um entulho que alguém atirou no meio do lixão e você tá vendo ele passando voando ali. Tem que ter uns monstros que não faz sentido, porque você tá tratando de um negócio que é caótico por natureza. O multiverso é virtualmente infinito, possibilidades infinitas, tudo existe ao mesmo tempo. Então não dá pra você querer colocar um negócio que é básico numa situação eu acho que dessa. aí a gente entra numa parte principal. O design do personagem tem que, idealmente, ele te diz tudo que você precisa saber sobre aquele personagem. Exatamente. Ou, alternativamente, ele propositalmente esconde alguma parte importante. Também. Um exemplo que eu posso dar é o próprio personagem que eu tô trabalhando na matéria de design de personagens, que é o Sartorius. O Sartorius é um cara, um Drow, que é um experimento que ele é meio Drow e meio humano, descartado pelo mago que criou ele. E ele foi caçado por ser uma aberração, e um dia ele achou uma manopla de sangue.
e se tornou um caçador de sangue. Só que no processo ele se tornou um licântropo. E ele odeia magia. Então o que ele teve que fazer? Se esconder. Ele cobre todo o corpo dele, inclusive a cara, com uma máscara. Uhum. Tem uma espada enorme, tem 1,80 e tem uma manopla vermelha no braço. Você consegue entender, se você tiver uma introdução prévia, tudo ali dele. E algumas coisas você nem precisa perguntar. Se ele tá usando uma máscara, você entende que alguma coisa ele tá tentando esconder. Aham. Principalmente com uma capa, tudo. A capa traz uma certa imponência para um personagem. Isso, Eiichiro Oda disse uma vez, a capa simboliza um rei. A capa é o que demonstra a realeza de alguém. Então, se você está lendo One Piece e vê um personagem com uma capa, se prepare, esse cara aí é problema. Mas e você vai levando nessas lógicas. Você pega uma espada enorme com um monte de espinhos incrustados nela, você pensa, esse cara é brutal. E tem uma manopla de sangue que do nada começa a pingar sangue. E você continua condizendo com esse cenário de violência. Você transmite muita coisa com o design de personagem. Se você pegar qualquer design de personagem famoso, você vai ver que ele transmite rapidamente o que ele quer dizer. O Pikachu é um exemplo disso. Pikachu, você bate o olho e você pensa, é um rato elétrico. Porque a cauda dele é no formato de um raio, ele é amarelo e tudo por aí vai. Você entende? Falando nisso, desculpa te interromper, mas eu Não, sem finalmente problema. descobri por que a gente tem culturalmente na ficção o negócio do raio ser amarelo. Você sabe que raio não é amarelo. Sim. É azul, não é? Ele é Não azul, é. ele é branco, na Ah, verdade, tá. mas Aham. a outra luz você consegue enxergar nele é azul, a não ser que seja muito poluído o lugar. Mas é Aham. porque quando você é criança, para ele ficar em contraste com o fundo, você pinta de amarelo. Uhum. É, é originalmente porque as crianças pintavam de amarelo Hum. para fazer contraste. E como o Faz contraste sentido. funcionava, as outras pessoas também faziam de amarelo. Provavelmente não foi uma criança a primeira que fez, mas é Ah, que, você entendeu? É o negócio do contraste que criança consegue notar sem querer. aham. E também porque chama Interessante. atenção, né? O amarelo é uma cor que chama É. atenção, querendo ou não. Você Eu vai desenhar um prefiro, raio amarelo, você olha e pensa, tá, é um raio, perigo, eletricidade. eu prefiro o raio azul, sinceramente, Ah, não, principalmente no ela fundo escuro, mas em fundo claro fica melhor. Aqui é um exemplo de um personagem com fundo com raios azuis. sim. É, É. É, não, Eu, eu funciona. gosto, eu gosto bastante de comparar os raios de Bloodborne com Dark Souls. hum, Porque mesma engine gráfica, com shaders diferentes, Uhum. aí aham. tipo, ok, raio em Dark Souls é escala com fé, então é divino, dourado, luz do sol, Ah, Sim. feito sim. para derrubar dragão. E o raio de Bloodborne é meio que energia arcana, raio, serve pra matar aliens. Aham. Então, tipo, é mais sombrio, mais do mal, tipo, azul, escuro. É, tem muito Ah, é disso. legal. Até o. Tem a temática de cor acompanhando as coisas, assim, é legal. Aham, sim. Até o próprio Elden Ring tem, porque ele tem uma diferenciação dos raios dos dragões anciões pro culto do Uhum. dragão, que aí o culto do dragão, por ser uma coisa misturada com o capital, é um raio amarelado, misturado com a fé deles ali, e o vermelho é do dragão ancião mesmo, do deus dos dragões, que é um negócio vermelho mais vibrante, assim, você É, acaba sentindo a diferença. e aí tem até raio azul, que é o raio de gelo. Sim, Uhum. sim. É, tem raio de todos, todos os efeitos, praticamente. Tem até raio da morte, que é um amarelo preto, Verdade, porque verdade. mistura o sagrado com o profano da morte, que fica um. Oh, esse raio é bonito, tá? É, Se você joga Elden Ring, use os raios da morte, porque eles são pen- fodas. Eles não pensando, funcionam Não tão usa, bem. é muito ruim. É ruim, é pensando, ruim, é ruim. Não, é pensando ruim, mas é nessa, bonito. pensando nessa parte, Dunk, eu queria saber a ideia técnica de quanto tempo, idealmente, assim, quanto do seu tempo, idealmente, você tem que passar projetando design antes de um desenho final, na, na opinião profissional da sua área. Na opinião profissional, é um É, negócio que é muito complexo, porque eu eu acho. imagino que seja uma porcentagem do tempo. Você, tipo, um dia, então você passa não sei quantas horas fazendo. Você tem uma semana, é um pouquinho mais, não sei. Uhum. É que o processo de concept art concept art é o design antes de sair o design final, né? Pra Aham, quem sim. não conhece o termo,
Mas o processo da concept art é um processo que depende muito do quanto você vai dedicar naquilo, realmente. Se você vai fazer a concept art, por exemplo, por um trabalho profissional, é tempo, às vezes é semanas, às vezes é meses. Se você pegar, sei lá, um estúdio como a Disney ou a DreamWorks que vão fazer um filme, ou até, sei lá, um mangaka querendo escrever sua história, vai ser um bom tempo dele rabiscando o caderno, dele testando coisas, dele aplicando coisas. Porque, assim, desenhar um personagem às vezes pode ser comparado até a fazer, sei lá, um vinho ou um queijo. Demora muito, dependendo do quão refinado você quer fazer aquilo. Se você quiser fazer um personagem pra fazer uma atividade, por exemplo, você só, sei lá, fazer uma arte de um RPG, por exemplo, que é uma coisa banal, vamos dizer assim, você faz rápido. Um dia, assim, você faz os rascunhos, depois você pega e começa a ver como que vai ser a arte final dele. Mas quando é uma coisa igual, por exemplo, o Sartorius, que eu tô trabalhando, o professor falou, desenhem 20 poses que vocês querem que o personagem tenha, porque você já tem que transmitir coisas como a linguagem corporal do personagem, expressões, linhas de ação. Então, você tem que definir o shape do personagem, porque isso é uma coisa importante, como o, o formato do personagem reflete muito no pra visão do espectador. Aquela ideia do círculo, quadrado e triângulo. Sei. É. Isso que eu ia perguntar, se isso é real ou é só fake news. Não, é Tipo, real, é real. funciona mesmo? Funciona porque é que eu não tô com, não tem como eu mostrar porque eu teria que streamar a tela. Mas Uhum. aqui é um exemplo. O personagem, você vê que ele é um pouquinho mais arredondado Aham. no formato dele. Você acaba criando uma percepção prévia de que o personagem não é, vamos dizer, não é um personagem do mal, por exemplo, porque o formato dele não remete a isso, a expressão dele não remete a isso, entende? É uma coisa que funciona. Se eu tivesse com o Drive pra mostrar, eu mostrava a thumb que eu fiz, que é o storyboard prévio pro nosso projeto do semestre. Uhum. Mas eu fiz um personagem que é o líder, então eu fiz ele baseado num quadrado. E ele, a linha de expressão dele, o formato do corpo, refletem isso, porque é um personagem que ele tem, vamos dizer, um formato áspero, um formato rígido. Então isso é uma coisa que realmente funciona. Se você aplicar bem, lógico. Se você fizer um personagem de qualquer jeito, independente do formato, a pessoa vai ficar confusa igual sobre o que ele faz. Mas se É, você. Oi. não, pode continuar, é que eu tenho. É que surgiu uma dúvida curiosa. Mas Ah, pode tá. continuar. Mas, por exemplo, se você pegar. Vamos usar personagem infantil porque é mais comum da gente ver. Aham. O Pou, o Pikachu. Cara, qualquer Pokémon praticamente que você pegar, que é, sei lá, um inicial, por exemplo, ele vai ter um shape redondo, um shape fofinho. Pra você simpatizar com o personagem mais rápido, vamos dizer assim. Assim como você vai pegar alguns Pokémon lendários, por exemplo, o bicho vai ser uma criatura imponente. E o shape não necessariamente quer dizer que você só vai usar círculo pra fazer o personagem, por exemplo. Porque ali, por exemplo, o personagem que eu demonstrei é um quadrado, Aham. mas é um quadrado circular, curvilíneo. Sei lá, o Mewtwo, por exemplo, por mais que seja um personagem que é redondo, ele ainda tem muitas partes, como é que fala? Muitas linhas, assim. Ele tem um monte de quadrado, triângulo. Essa mistura de formatos acaba gerando um. Como que eu posso dizer? Gera um outro sentimento na pessoa, até um sentimento um pouco de mistério, às vezes, justamente porque você não consegue entender a intenção da criatura logo de cara. E você vê muito isso em vários personagens por aí. É, agora a pergunta que eu tive. Como isso pode ser traduzido para desenhos mais realistas? Para desenhos realistas, As formas viram o quê? as É formas às postura? vezes é bastante a postura. A postura é uma coisa que é importante, tanto que se você for ver para atuação, é muito importante você aprender a como demonstrar fisicamente o que você está sentindo. Igual, por exemplo, um vilão vai normalmente fazer umas poses mais assim, Aham. fazer uns negócios assim. Alguém tímido normalmente vai ser mais recluso. Alguém que é mais extrovertido vai ter sempre o peito estufado, assim, por exemplo. A linguagem corporal fica mais viável num cenário realista, mas ainda você pode usar shapes, por exemplo, você pode colocar
roupa rasgada, às vezes, no personagem, que vai ser um formato mais pra personagens triangulares, vamos dizer assim. Roupas rasgadas, é, o- uma roupa um pouco mais punk, vamos dizer assim, com um monte de espinhos, pingentes, um monte de coisa assim. O cabelo também é uma coisa que é usada, piercing. Você vê variando bastante, assim, porque o cenário real, querendo ou não, você não consegue alterar tanta forma de alguém. Sim. Mas ainda existe esses escapes pro realismo. Oi, Entendi. Simon. Colocar Jojo e realista na mesma frase é complicado. Mas o jeito Acho que o Araki faz que design de funciona. personagem é muito interessante. Sim. Principalmente na parte 7, 8 e 9 agora, que ele tá com um traço bem realista até. Uhum, sim. Aí ele carrega tudo no drip. Aham, não, realmente, o Araki é um exemplo até de quem usa muito mais o realismo pra fazer o design dos personagens dele do que o cartoon, por mais que o Stand, por exemplo, não tenha quase nada de realismo. Mas Não, mas assim, ainda as proporções dos personagens são mais sim, realistas do que em muitos outros animes, exatamente. mangás, essas coisas assim. Uhum, É a mesma coisa do Oda. Fica claro no desenho que ele tem conhecimento sobre proporção e anatomia. E que ele exatamente. tá escolhendo ignorar seletivamente. Aham, sim. Se você procurar artes do Oda que não são referentes a One Piece ou a mangás no geral, o cara é um monstro. Não, ele O cara é desenha. uma Você não máquina. precisa nem ver isso. Olha os desenhos de roupa. Também, É, os desenhos de é, roupa dele é muito os bom. desenhos de roupa que ele faz na frente das coisas é excepcional. A Aham. noção de anatomia, de musculatura do cara que faz Jojo é incrível. É assustador às vezes. É. Assim, realisticamente, as pessoas iam morrer tentando fazer aquelas poses? Iam. Elas iam estar com muita fome e falta de comida por ter os músculos tão claros? Iam. Mas não é esse o ponto. São É, exageros que o próprio autor permite se fazer justamente É. para transmitir a mensagem que ele quer. Seguindo a lógica do mundo. Uhum. Jojo é meio barroco. Eu acho que é mesmo. Se você É, comparar. É. é que, tipo, tem o delineamento do músculo certinho, só que, Uhum. tipo, muito músculo. Do jeito que não dá. Ok, talvez desse pra um humano chegar nesse ponto, mas será que dava mesmo? Será que ele ia estar vivo? Um garoto de 17 anos, eu não sei muito. Não, eu acho que não dá. Assim, talvez até dê, a pessoa morre, mas com 17 não. Jamais. O Karol Jotaro é um caso muito engraçado, porque aí depois nas outras partes o Araki ele foi aperfeiçoando o traço. O Jotaro, que era um caminhão, virou uma caneta e ficou É, muito bom. porque ele foi arrumando o Jotaro conforme ele E foi melhorando o traço dele. descarado, cara, eu gosto do Araki porque ele é descarado mesmo. Ele vai, se o traço muda de uma parte pra outra, ele não tá nem aí de Muda manter. mesmo. Nem Não, muda, disfarça, só foda-se. muda tudo. É melhor. Quem for reclamar, que reclame. E, cara, tá bom. Pô, e eu acho muito mais legal você ver, sei lá, na parte 6, por exemplo, o Jotaro, no flashback dele no Egito, que ele tá realmente um adolescente. Na arte do Araki, ele é um Uhum. moleque que não. Ele tem. Você vê que ele tem uma certa musculatura por baixo da roupa, mas ele voltou a ter uma estatura normal. Ele não é um caminhão andando assim pela rua. Ele é Aham. um adolescente, ele tem 17. E o Dio continuou com uma musculatura assombrosa, mas faz sentido porque o cara é um vampiro, tá vivo há O, sei lá quantos milhões de anos. o design do Dio na parte 6 é absurdo. Não, é absurdo, é muito bom. O Dio na parte 6, uma pena que ele não Nossa. tá vivo, porque se ele tivesse ia ter sido incrível. Nossa, super Meu único. spoiler de graça pra Ah, todo mundo que não conhece. O que você tá fazendo aqui se você não viu o Jojo ainda? se você não Eu não viu vi, Jojo, eu não veja. vi muito Jojo ainda. Mas Jojo é bom, assistam. Quem não Porque viu, eu assiste. comecei a assistir, mas eu quis começar certinho da parte um e aí eu não aguentei. Ah, sim. Justo, justo. Não, é justo, é legal. Principalmente porque essa. Acho que depois do reboot, você pode ler Jojo livremente. Você pode escolher uma parte e falar, eu quero ler aqui, e eu não me importo tanto com o que aconteceu no passado, porque as histórias ficaram um pouco mais livres. Ah, No sim. começo é até um pouco complicado, porque tudo tá muito nos Joesters em si, tá muito no sangue deles e tal, mas depois fica um pouquinho mais
mais fácil. Eu Eu queria ter começado gosto. desde o comecinho, assim, sabe? Aham, De sim. ver a transição do, nossa, ele virou um vampiro, e o poder de socar com o sol, pra depois, agora eu posso invocar um espírito que faz com que privadas perto de mim se tornem cachorros. Tudo vai evoluindo. O traço do Araki vai evoluindo, a maturidade dele escrevendo história, a motivação de personagem, como os poderes funcionam. Tipo, tanto o Ramon, que é o poder de socar com o som, quanto os stands, eles têm a mesma base, que é o poder do espírito. Uhum. Sim. Só que, ok, primeiro o poder do espírito, eu respiro e aí eu soco com o sol. E aí depois é, ok, eu invoco o meu espírito para bater em você. E aí depois e se na verdade eu vestir meu espírito? Ou então, e se meu espírito ele tá funcionando o tempo todo e ele faz com que privadas entupam à meia-noite? E se uma torre de energia elétrica tiver um espírito que quem sair de perto dela morre? É esse Vira nível, metal. é esse nível. Vira metal. É excelente, assim. O Araki, eu invejo muito ele, porque o cara pega um conceito tão simples e torce ele pra virar a coisa mais escabrosa que você já viu. Você fica se perguntando se você venceria uma luta contra aquele personagem seriamente, se você saberia enfrentar aquela coisa, porque é assustador. É assustador. Eu fico considerando o pessoal que faz Power Scaling, eles vão colocar todos os personagens do verso de Jojo assim e o resto todo aqui, porque eles veem a situação mais absurda do mundo e em, sei lá, 1 minuto de briga, eles já sabem como counterar qualquer coisa. Não, mas A Jolene. cá entre nós. Quem faz É, power scaling não sabe fazer power scaling. não, É, realmente. não Eu A sabe. nunca, maioria não. eu nunca vi ninguém que faz power scaling que realmente sabe analisar as duas coisas. Ele só vira assim, eu quero que esse ganhe. Eu conheço Ah, 2 caras que sabem realmente, que mexem muito com Power Scaling, tem umas comunidades assim que eles tomam conta. Então eles levam a sério assim o bagulho. Aí Ah, eles realmente, o cara, se você perguntar pra ele, ele leu todas as 2 obras antes, ele entende como funcionam os poderes e tudo pra comparar os personagens sem errar, vamos dizer assim, ou é, errando o mínimo. eu acho isso legal, porque sempre tem que lembrar a Uhum. primeira regra de quando você tá fazendo isso, que todo mundo que faz power scaling esquece. Ganha quem o autor quer. É, sim. é, E É, se eu em acho. uma história específica o personagem conseguiu fazer uma coisa que ele nunca mais repetiu, aquilo lá é porque o autor quis, não é que hum, o personagem faz. sim. Eu acho meio chato, meio boring, inútil fazer power scaling. Mas eu acho interessante que eu não acompanho muito, mas eu vi que tem pessoal que compara escala de poder com o nível de coisa que você consegue destruir. Então tem tipo planetário, É, Uhum. planetário pequeno, eles fazem galáctico. uma média assim porque eles fazem conversão para tonelada de TNT dos ataques. Sim. Isso. Mas isso Mas não hum, mostra muita Eu, coisa. eu gosto de ler de vez em quando para ver, tipo, eu não acompanho pra ver, tipo, personagens de universos diferentes brigando. Eu acompanho pra ver, tipo, como as pessoas tratam o power scaling de um universo e como você faz pra aquilo se tornar o mais na cara possível, vamos dizer assim, pra não virar, sei lá, um GG Akutami da vida, que escreve um poder, demora 7 páginas pra explicar e acaba o capítulo, tá todo mundo igual, sem saber o que aconteceu, o que a expansão de domínio faz, e tá todo mundo só esperando o É, próximo pra tentar entender. assim, eu sinceramente gosto da ideia de power scaling. Uhum. Mas não Ah, por ser power scaling. Porque, como eu disse, as pessoas não sabem fazer direito. Mas a ideia uhum. de ver se essas duas pessoas. É porque eu gosto de opções, né? Vocês viram, meu sistema tem 150 tipos de magia, isso sem contar classes e outras coisas. Eu adoro pensar na interação entre elas. E eu gosto Exatamente. muito de pensar na interação dos diferentes tipos de magia um com o outro e como isso ia afetar o. Um conflito entre os mundos ali, quais deles são equilibrados entre si, baseado no que os personagens fizeram. Só que as pessoas não sabem fazer essa média, né? Uhum. Mas é muito legal ver elas tentando. Apesar Não, de é que elas só vão divertido. assim, esse aqui é o quanto que ele consegue destruir. Quem liga do quanto que consegue destruir? É, No, sempre acaba assim. é, faz E diferença se alguém te atinge com o poder de destruir um planeta ou um continente? Não, você morre.
Não, e tem algumas vezes que chega num ponto que é muito chato, que eu detesto quando acontece, que é quando vão falar de velocidade. Porque aí, você tem um personagem, sei lá, o Satoru Gojo. Tem um poder que aumenta a distância entre ele e o adversário infinitamente. Só que aí vem um nerd desgraçado com o dedinho levantado, um óculos e os dentinhos saindo assim pela gengiva. Ah, o Goku, o Goku é muito mais rápido que o Gojo. Não é uma Não vai dar questão de. tempo do Gojo ativar o poder. Isso não é Ele uma vai questão de explodir velocidade o que eu tô cara falando. antes. Ah, eu odeio esse. Pra qualquer um que faz esse tipo de batalha. É um fato que o Goku é mais forte que o Gojo. Por quê? Uhum. Porque qualquer coisa que ele consegue fazer, tirando qualquer coisa que tem a ver com a mente, já tá maior do que o coitado. Pelo básico do universo. Agora, o que realmente ia acontecer? O Gojo já mostrou que ele tem um limite para o quanto que ele consegue manter aquele negócio ativo Uhum. quando ele vai recebendo o golpe. O Goku Sim. ia ficar tentando bater nele, nada ia acontecer. O Gojo ia tentar atacar o Goku ia sair da frente, ninguém ia matar ninguém, o Goku ia ficar entediado e ir embora. Se ele tivesse que continuar lutando, o mundo explodir, o Gojo ia estar lá assim, eita, nós, e agora? Vivo até o momento que ele morresse sem ar no vácuo do espaço, ou acabasse a energia amaldiçoada dele e ele acabasse morrendo. O Goku ia conseguir machucar ele diretamente? O cara não mostrou nada que prove que ele conseguiria. O Gojo consegue machucar o Goku? Não. É, Não, ponto. Não importa o que aconteça. exato. Mas ele pode fazer um negócio que destrói a realidade. O cachorro, o gato voador roxo também. Mas. Mas ele saiu ensinando pros outros. Olha, é assim que se apaga coisa da realidade. Ele falou, joia. É, Note nessa fala, eu não gosto de Dragon Ball. Eu tô vendo. É, Dá pra perceber. mas eu reconheço que o personagem ali é forte. Agora, Uhum. quem ia ganhar dos dois? O Goku ia ganhar no cansaço. Porque. Os dois provavelmente ia sentar e começar a comer. Provavelmente. 89% de chance dele só falar, Mas se vamos, perguntar pra qualquer cansei. fã Power Scaler de Jujutsu Kaisen, eles vão falar que o Gojo ganha. Se perguntarem pra um É. fã de Power Scaling do Goku, eles vão falar que o Goku ganha. Sendo que, na verdade, vão ficar os dois patetas ali tentando fazer alguma coisa e nada acontece. A Exatamente. realidade é sempre mais decepcionante do que Ah, realmente ia É, acontecer, do que se você você quer acha que vai uma, se acontecer. você quer uma luta legal entre dois universos, pega, sei lá, Hunter x Hunter e Jujutsu. Tem que é, pegar um universo que tem regras similares. É, sim, sim. você pegar Jojo Hunter e x Hunter e Jujutsu Jujutsu seria e uma dizer briga. que, e dizer que nem é equivalente à energia amaldiçoada, você tem lutas perfeitas. Uhum, sim. Pô, Jojo e Jujutsu também é outro universo que daria facilmente pra você fazer. Cara, igual o Baki e Kengan Ashura. Dois universos estão aqui de luta, de homens bombados saindo no soco. Os dois olharam e falaram, vamos juntar? E foi foda, foi incrível. Por mais que você vê o nível das coisas que acontecem, sei lá, Kengan Ashura seja diferente do nível das coisas que acontecem em Baki. Baki sempre tenta trazer uma explicação lógica e real, e o Não, poder é sempre mais Uma físico. explicação, E uma Kengan explicação lógica. Eu tenho uma coluna vertebral no lugar do braço. o cérebro Não, dele desviou a bala. não, eu adoro. Não, pior que esse é uma paródia, mas eu adoro como o Baki. Ele é o maior, sei lá, é o maior trambiqueiro dos mangás que eu já li. Porque eu tô lá vendo a coisa mais absurda que eu já li na minha vida. E eu falo, não, beleza, eu É acredito, maneiro, é vambora. maneiro. Não, não, é muito foda. Esse bagulho do braço, do braço de coluna vertebral é um bagulho que quando eu vi da primeira vez na internet, eu falei, nossa, que bagulho de merda. Quando eu vi o cara colocando na prática no anime, eu fiquei, isso é foda, isso é muito foda. O cara falando, não, é que o mestre qual é que era o nome? Eu acho que era o Kakukayo, não lembro agora qual que era o nome do mestre lá chinês. Mas o cara falou pra ele, não, a velocidade que você pode alcançar com um golpe é relativo.
Porque se você condicionar o seu cérebro a imaginar que existem mais articulações no seu corpo, ele vai aumentar o limite de pressão que ele pode exercer. Porque aí seu corpo aguentaria essa pressão. E ao invés de só ter 2 ou 3 juntas, você pode ter 5, 10, 20, 50, 100. Aí o maluco simplesmente começou a imaginar que o corpo dele inteiro tinha dobra e meteu um soco na ve ele meteu um soco que tinha o Sonic Boom. E eu fiquei Nossa, olhando aquilo e pensando: "Isso é foda, Baki é maneiro. foda". Cara, não, o Baki lutando com o Yujiro, perdão aí se alguém não sabia que isso ia acontecer, já que o Baki tá prometendo desde o primeiro capítulo que vai lutar com o pai dele, mas na luta dos dois, o Baki dá um tapa no Yujiro que era pra desmontar o cara, porque é o tapa mais forte do mundo e sei lá o quê. O Yujiro espalhou a pressão do tapa pra toda a pele, pra todos os músculos, cada fibra do corpo dele tensionou pra não para ele não sentir dor no tapa. O tapa que afundou assim, ficou aparecendo os músculos no ombro dele, e o cara só encarando assim com toda a cara dura, porque ele, porque ele tava Com aquela cara de tensionando tiquinho que tudo os ao mesmo personagens tempo. do Baki fazem quando estão filmando. É, quando fica só o olho branco, assim. Eu adoro Baki. Que bobeira. Baki e Jojo são os 2 universos que eu leio e eu penso, isso aqui é tosco, mas é muito foda ao mesmo tempo. Cara, o protagonista da parte 9 de Jojo, pra quem ainda não viu, o poder dele é chuva. Literalmente chuva. Ele chove nos inimigos dele e afunda os caras no chão. Se eu É muito descrevo isso, maneiro. parece tosco, mas quando acontece é muito foda. Não tem nem como explicar, é só vendo mesmo. É muito bom, cara. E isso é uma coisa importante também quando você vai criar um design de personagem. Seja criativo, solte sua mente, inventa na hora, depois você explica. Mas tenha coesão também, é uma coisa importante quando você vai criar coisas no geral. Seja coeso. Não Encontre tem as, problema ser brega, desde que seja consistente. Exatamente. encontre as regras do mundo onde você tá. Agora Uhum. estica até as regras reclamarem um pouquinho. Você tá na borda de um ótimo design. Exatamente. Aí depende do quão realista você tá querendo fazer o negócio também, Ah, né? também. É, é por isso que é o Tudo com varia. as regras vão reclamar. O com as regras vão reclamar vai depender do quão longe você tá indo com a história. Se você Eu, tiver num universo realista, rapidamente vão tentar te puxar pra fora. Vão falar, não, não, acabou aqui, chegou no limite. e Mas é se você uma tiver coisa num que universo tem. de tosco, não importa. One Piece, pô, One Piece o cara toma leite e os ossos dele regeneram instantaneamente. Instantâneo. Uma O coisa cara que tem tomou um pouco a ver. copo. Que tem pouco a ver com isso. Mas como você. Vocês dois, Uhum. Simon Uhum. e Dunk. Roupa. Como vocês decidem roupa? Uhum. Porque Vou pra mim, deixar a roupa é uma estilista das falar partes primeiro. mais complicadas. Eu sou horrível em pensar roupa. Se parece legal, eu quero no meu personagem. Ah, você fica buscando, acha uma coisa legal e fala, é meu. Sim, sim. Eu tenho ideais que eu sempre vou atrás deles. Tipo, eu gosto de armaduras. Armadura de malha eu não gosto muito. Eu gosto bastante de armadura full plate, Ah, sim. Uhum. que faz bem o contorno da pessoa, dessa Ah, figura cavalheiresca, eu aquele acho bem full plate legal. grudado ou full plate mais realista? Ah, Um meio é o termo, mais assim. realista, mas tipo, é um meio termo. Porque o full plate realista, ele faz o contorno do ser humano, pra deixar tipo, com a cintura fininha Aham. e Uhum. com o ombro largão. E aí eu acho que Com a dá pra diferença que a ter um meio cintura não termo que eu fica acho na legal. cintura, né? Geralmente, no full plate. Mas. Sim. É, a cintura fica um pouco mais pra cima pra É. não limitar a movimentação das pernas. Uhum. Uhum. É, aí eu gosto bastante de sobretudos de couro maneiro, jaquetas de couro, Ah, sim. óculos escuro, chapéu. É, Você vai no estilo eu- que você já gosta, assim, né? Uhum. Direto é dele. muito cheat pra personagem ficar legal. Tá com sobretudo de couro, um chapéu, tá maneiro, tá maneiro. Você Aí você volta, pode ir volta trabalhando em cima disso.
volta pros anos 2000, todo mundo usando couro, aquele óculos bem fininho, escuro, com cara de mal, um monte de arma na cintura. Eu não lembro o nome da HQ que Matrix meio que copiou o estilo, mas é o ápice do legal pra mim. Ah, sim. O ápice do legal pra mim é aquela imagem que tem um Superman com uma bandoleira aqui, um cabelo enorme e uma puta de uma arma que não faz nenhum sentido na mão dele. Ele é assim, ó. Nossa, falando em Isso pra Superman, mim é os vocês anos viram o 90. design do Superman da nova série de revistinhas da DC? Eu achei foda, tá? Nova Esse eu série? gostei. Eu gostei. Ah, Nossa, o é muito universo. legal. Como é O que é o nome? universo, sei lá, o universo Super Dark que eles estão Absolute, fazendo. Absolute, É, universo Absolute. é, Eu o gostei. Absolute Uma coisa que. Superman eu achei muito legal. Não tem cara de um Superman, mas é Não, muito legal. realmente. Sim, é. Uma coisa que o pessoal reclamou bastante, eu vi reclamar, foi o design do Batman. Mas pra mim, o design do Batman Não, ficou mas você hard viu a as história? fuck. A história Não, de, a eu história vi. fez ficar legal, porque o Fei- Batman, ele não é rico. Ele Aham, precisa, ele é fortão porque ele precisa ser. E aí o símbolo do Batman é o sim. machado. Não, Nossa. então, Não, e o negócio, acho que o problema do símbolo desse Batman, que é um tijolo com uns, uns Espinho. espinhos, é que ele funciona na roupa do Batman. Quando você vê na roupa, fica legal. Porque tem um nível, o peito dele é redondo aqui. Então, você acaba criando um formato ali que vira uma asa realmente. Mas quando você coloca num fundo chato, fica feio. Aham. Mas, cara, esse Batman eu adorei, que ele usa realmente a asa, também é uma arma dele. Não, O cara, os ele batirangues é, são do capacete. É, sim, é nossa, muito ele é doido. muito, eu Os adorei esse designs, conceito. os designs desse universo Absolute são A Mulher Maravilha também ficou maravilhosos. Nossa, eu foda. adorei o design da Mulher A, Maravilha. a Mulher Maravilha ficou da hora. Cara, eu gostei do Superman por causa daquela mão brilhante dele, assim. Mas, É, cara, assim, não, mas tá assim, aí um a exemplo. capa dele é feita com as cinzas dos kryptonianos. É, Nossa, que É, Edge. sim, não, não, super. Simon, se você estiver passando por uma fase Edge atualmente, leia o Universo Absolute da DC. É Ah, o resumo do que é ser Edge, tá ali. É tipo o universo Ultimate da Marvel, só que É, aparentemente tá mais legal porque eles estão realmente mexendo nas coisas ali e não só deixando tipo tudo ruim, ponto de exclamação. Tá tendo uma dinâmica ali nas coisas. Eu tô gostando. Eu caraca. quero. Quando lançar tudo, eu vou querer ler. O Batman, principalmente, porque eu adorei esse conceito do Batman ser um pobre que limpa a cidade na base do soco, porque ele é o que dá pra ele fazer. E de dia ele é tipo. Ele é um encanador, não é? Ele mexe com o sistema hidráulico de Gotham, alguma coisa assim. Eu lembro que. ele é encanador, faxineiro, É alguma por coisa isso, assim. é, por isso que ele tem esses equipamentos, porque ele, tipo, ele pega peças do lugar que ele trabalha e monta a roupa dele. É muito bom, É. muito bom. E ele é É formado em uma, engenharia. é Uhum. uma ótima resposta ao problema do. O Batman ele é rico porque ele não usa o dinheiro dele pra consertar a cidade. Não é mais rico, Não resolveu. é mais rico, É, esse não é então. rico. Pronto. Mas Agora que eu eu vou vi Pronto. até da hora. voltar por uma coisa que o Dank falou da arma toda esquisita, porque eu sei que a Simon também teve uma época de armas medievais, uhul. Eu queria saber na sua opinião, Simon, porque eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Hum. Mas até quando que a regra do legal suplanta essa arma funcionaria? Ah, ok. É, eu gosto bastante do que o youtuber, eu acho que é Scalgreen, alguma coisa assim, o canal dele. Escala Green. Ele faz É. que Scala Green, é. E quando ele vai analisar um design fantasy de arma, ele não pega e fala, ok, isso funcionaria no mundo real. Uhum. Ele analisa as regras do universo da arma e vê Sim. se é uma boa escolha. Aham. Uhum. Porque, ok, tipo, a Wrist Blade do Predador, que vem aqui, é Aham. um design muito imprático, porque ela tem um monte de curva, que tipo, se você furasse algo aqui, ia ficar preso. Uhum. Só Uhum. que o predador ele é tão forte que se ficar preso, ele só puxa e machuca mais. Aham. Exato. Então é bom. Uhum. Uhum. Então, É, eu acho que pra mim o limite é se funcionaria no mundo,
tá valendo. Mas se mesmo nas regras do mundo ainda fica zoado, aí não dá muito. Então, Uhum. então na sua opinião, uma arma como aquelas espadas que eles fazem ter uns espinhos que descem para quase a mão, continuaria sendo em prática, independente do mundo onde ele estivesse. Continua sendo imprático porque ia te furar de qualquer jeito. Mas, Aham. por exemplo, se for uma espada e no cabo dela tem vários espinhos, mas essa espada é uma espada de um lich, beleza, ele é um esqueleto, ele segura os É, espinhos. perfeito. Uhum. É para evitar que outras pessoas peguem também e para evitar que você Exatamente. seja desarmado. Sim, eu Ou concordo. Até faz sentido. Ou voltar pro, sei lá, pra ser um Blood Hunter que ele usa os espinhos pra amaldiçoar a arma dele instantaneamente com o próprio sangue. E umas coisas assim. É esse que é o negócio. Se você tiver uma ideia e você pensar, pode ser que não funcione, você tenta mudar a perspectiva. Você tem uma ideia X, gira ela de lado assim e vai na fé. E alguma hora você vai achar um ângulo que vai funcionar aquilo. Tanto que assim, uma coisa que eu geralmente uso como regra é se tem uma arma que não funciona pra humano, vamos ver como é que a gente consegue encaixar ela de um jeito que ela funciona pra outro grupo. Sim. Porque, por exemplo, gigantes. Gigantes, se querem lutar contra humanos, vão usar, sei lá, caneleira e foice de agricultura. Sim, E arco e acabou. flecha. Não precisa de nada mais. Não precisa de nada mais. Arco e flecha porque você pode estar para fora do horizonte, só com uma pessoa lá na frente olhando assim, ó, atira. Já era. Todo mundo que tava ali nem vendo o gigante, só vai chover flecha, já era, morreu. Mas E se ele eles pode tiverem estar tipo, muito longe. mas e se eles estiverem lutando contra outros gigantes? Nesse caso, faz sentido que eles, assim, levando em conta a força deles, que geralmente é grande até pro tamanho, Uhum. faz sentido que eles tenham que eles tenham espadas muito grossas pro peso delas ajudar a ignorar as partes de armadura. Aquela espada do Guts, exemplo perfeito, Sim. só dá na mão de alguém que tem tanta força assim. Mas, do mesmo jeito, pela quantidade de força, eles também podem se dar ao luxo de ter espadas que são mais longas, se for espada. Ou lanças que são ainda mais longas. Uma sarissa na mão de um gigante, mobilidade que ele tem, ninguém mais tem. Que a gente também tem que comparar que, tipo, a classificação de tamanho de arma é em relação a quem tá usando ela. Então, Sim. tipo, uma longsword de um gigante é do tamanho de um prédio, talvez. Sim, depende do gigante, né? Mas sim, Sim. é E imprático aí, pra outra pessoa. como o gigante ele é meio formiga, que ele é mais forte do que ele devia ser, dá pra mudar a definição de longsword pra ser, tipo, do tamanho de 2 prédios. É, sim, exatamente. Não, uma Realmente. outra coisa que dá pra fazer, se você for pra baixo, pro lado contrário, você pensar que um pixie tem 5 centímetros, teoricamente, ele consegue ter, se a lâmina for de um metal fino e leve, ele consegue ter uma lâmina, tipo uma gilete, de quase 30 centímetros. Sim. Sem isso Exatamente. ser muito pesado. Porque geralmente pixies são mais fortes do que o tamanho dele seria, mas não tão fortes é, quanto um dos maiores. Então seria uma arma mais pesada. Mas pensa no bichinho desse tamanho se movendo super rápido com uma gilete desse tamanho aqui. E aí, tipo, Corre. quietinho, passa voando, cortou o pescoço, já era. Exatamente. Só Melhor, enfia no seu olho. Acaba. melhor Então, ladino do mundo. essa parte de design de armas, eu acho muito bom. Uhum. Igual eu vi hoje até, foi bem interessante. Eu vou, talvez eu já até deixei anotado para usos futuros, que foi um arqueiro que vez ou outra aparece assim para mim os vídeos dele, apareceu um shorts para mim dele explicando sobre o quão impraticável seria você ter uma harpa, por exemplo, que é um arco e flecha. É aquele que fica É o que faz no colo do polidense? polidense? Acho que é, acho que é Ele é ele. muito legal. Cara, é Não, ele, incrível. ele é Cara, é bom, ele é da incrível. hora. Aí ele ficou explicando, tipo, que é meio impraticável, porque o cabo ia atrapalhar a flecha sair e tal. Só Uhum. que aí, do nada ele botou a mão pra fora. Ele tava aqui explicando com o arco na mão. Aí ele só botou a mão pra fora e puxou um berimbau. Aham. E ele falou: o berimbau, esse instrumento brasileiro, originalmente ele era usado pra caça.
Então, era um arco, eles pegavam aquele... Esqueci o nome, mas é o coco. Oco, eu esqueci o nome. É um negócio de som, Não, sim. amplificador de som. Aham. Enfim, encaixava embaixo, começava a tocar. Ele pegou o berimbau, que era um berimbau de fato, botou uma flecha, puxou e atirou. E funcionou. Aí eu olhei e falei, tá aí um exemplo de como uma arma pode ser um instrumento musical e ainda ser totalmente funcional. Eu até fiquei com vontade de jogar alguma mesa medieval e puxar um personagem que tem um berimbau, que é um arco e flecha. Que era daquela coisa, tipo, ok, você quer fazer um bardo que toca com instrumento e atira flecha com esse instrumento. Uhum. Mas por que precisa ser uma harpa ou um violino? Por que você não pode ir atrás de um instrumento que Seja mais parecido com o que você aceite quer. ser uma arma? Aham. Isso. É igual guitarra machado, é a coisa mais hard do mundo. Não, Não é foi igual a praticável. coisa que. A arma que eu tenho mais crítica de como ela é feita em fantasia é foice. Porque as pessoas já não usam a foice, que é normal. Elas usam uma coisa que não é uma foice. Do jeito menos funcional possível. Sendo que foice de guerra é uma das armas mais da horas em questão de formato de todas. Sim, é uma lança com o negócio É curvo uma aqui lança com em negócio cima. curvo no final. Não, é da É hora. tipo um Back the Corbin, só que mais barato. Aham. Eu gosto de ambos. Esse é o negócio. Assim, eu gosto muito da lança ficcional clássica, aquela que não tem nem um pouco de praticidade, que pra você perder uma luta com ela é 2 movimentos. Porque é muito. Aquela arma é foda. Você vê alguém com aquela arma, assim, dependendo de como o personagem tá, é foda. Você fala, esse personagem aí é problema, esse personagem aí é poderoso. Porque ele, desde sempre, ele é muito atrelado a isso na mitologia, né, no Sim. geral. Então você acaba tendo uma mensagem ali, por mais que seja impraticável, as pessoas associam aquilo. E, obviamente, você vai ter escolhas também, igual a lança do... Como é que fala? A lança de guerra oficial, real, É que é foice. uma arma Foice. excelente pra você. Aham. A foice de guerra. É uma coisa excelente pra você usar, porque tecnicamente é uma arma muito Não, forte. e você quer ver uma coisa que funcionaria, seria fácil, não ia mudar primeiro? O negócio tá assim, né? Faz isso. Uhum. O negócio tá isso? Faz isso. Pronto. Uhum. Você considerando que o seu personagem já é mais ágil que uma pessoa normal, pronto. Já é uma arma funcional. É uma arma Sim. ótima? Não, mas é uma arma funcional. Se ela for mágica, melhor ainda. Se alguém quiser um exemplo aqui, foi esse do Tebai, pra quem conhece o Tebai. A Conshore, essa foi esse aqui. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais virada pra cima. Sim, ela é aberta. E o cara é mais ágil e mais forte que uma pessoa normal. E daí Uhum. que o negócio não é a arma perfeita? Se ele pode só esfarelar alguém com a foice e ele errar o golpe. Uma questão que eu queria chamar é Darksiders, Morte. Eu digo, é o Cavaleiro do Apocalipse da Morte. Ele bate com a foice, porque óbvio, é a morte. Sim. Mas ele tem tipos diferentes de foices. Todos são impráticos. Só que ele não precisa de nenhuma delas pra te matar. Ele usa porque é legal. Sim. Exatamente. É, justíssimo. Eu tenho muitos personagens, igual, por exemplo, o multiverso, da minha história de multiverso, obviamente é um universo extremamente roubado. O Dego sabe porque eu já expliquei alguns dos top Sim, tiers do e a universo gente pra até ele. brincou de. A gente até brincou de fazer o ranking como se ele fosse parar na prisão do Jack lá. E tem um duplo S. Quem sabe o que isso significa tá ouvindo isso e falando, quem não sabe tá confuso. Continua. Assim, a gente fez praticamente uma brincadeira de power scaling ali dos personagens pra ver o grau de periculosidade. Mas enfim, esse verso é um universo que é extremamente, overpower. Nossa, Ele muito mais roubado que o Fracta. Ele é muito mais Não, roubado que o Fracta. quer ver o poder do cara? Eu não posso falar porque é spoiler. Mas você pode resumir o duplo, você pode Ok. resumir, tipo, você lembra qual que é o resumo de como Eu- derrotar ele? Sim, não, eu posso falar que ele é um manipulador de realidade de grau altíssimo que precisa de basicamente todo mundo dos universos envolvidos na história pra conseguir fazer alguma coisa contra. Não é matar. Canonicamente, tipo, todos os seres vivos precisam estar de alguma forma envolvidos na luta
pra conseguir derrotar ele. Fracta é forte, mas cá entre nós, Fracta tá no nível de super-heróis de algum desses normais. A gente tá falando Fracta é meio aqui. Marvel. É A bem gente mais. tá falando. Se a gente estiver falando em termos de super-herói, Fracta tá um pouquinho acima do mainstream. Uhum, Esse personagem tá acima do Surfista Prateado. sim. Não, esse personagem é tipo, uma das bases, uma das referências que eu usei pra criar ele foi justamente o Aniquilação. Pra quem conhece aí da Marvel, sabe que é uma das encarnações, uma das muitas encarnações do diabo no universo da Marvel. Ele é pior, na verdade. Não, ele é pior. Não, É. tipo, não, são encarnações do diabo, que é aquele personagem que ele vem e todo mundo fica cagando de medo dele Não, aparecer e a Aniquilação tal. é mais da hora do que isso, porque é só assim. Não, eu não preciso te matar agora. Quando o mundo acabar, eu vou estar aqui. Exatamente. Você quer que eu adiante, O você quer que eu adiante a história? cara é praticamente a entropia. Ele é o resumo da entropia, pra quem não entende. Entropia pra leigos. Leia a saga Aniquilação da Marvel. Mas enfim, Leia a esse nova universo. história do. A nova história que é Oi? Gods, que é só um cara investigando essas coisas e aí uma menina encontra a aniquilação num bar. E por sorte ela tem poder de voltar no tempo, porque alguma coisa. Eu não lembro que estão reclamando das coisas. Ele fala: Não, mas agora é o meu momento. E a realidade começa a ser destruída. Aí ela volta no tempo e impede que ela. Nossa senhora, cara, a Aniquilação é muito bom. Mas é nessa vibe, assim, pra quem conhece, esse é o personagem, um dos top tiers da minha história. Uhum. Só que aí você tem personagens igual, por exemplo, o Lampião, que é um cara que luta com armas. Como é que você faz pra um cara que luta com armas de fogo estar no mesmo universo que essa rapaziada e não ser um completo imbecil, um Zé Ninguém ali embaixo? Isso é uma coisa que acontece inclusive em One Piece, né? Porque a gente vê pessoas que usam armas de longa distância Uhum. sofrendo muito. Em shonens no geral, pessoas que Sim. lutam com armas sempre ficam muito pra trás, porque eu acho que cai na lógica de tipo, você tá usando uma coisa mecânica ali, ela tem um tempo mínimo de reação, não é igual, sei lá, um personagem que a velocidade dele escala infinitamente, ter uma arma corpo a corpo acompanhando é a Não, escolha mais mas lógica porque você brinca mais. qualquer arma que é de longe costuma ser mais fraca. Uhum, sim. Porque, na O... verdade, elas são até sem graça de tão efetivas no mundo real. Sim. Então, eu acho que o ponto não é que, tipo, não é que o problema. O problema mas não é que o problema é a falta de força da arma. O problema é que escolhe-se deixar ela mais fraca, porque senão ela fica muito forte e perde a graça. É. Sim, Sabe não, qual foi tem isso. uma das armas mais efetivas? Só que ela é sem graça por ser efetiva, porque ela não tem nada de brilho. Funda. Um fiapo de couro Funda. com uma pedra. Ah, É, Você realmente. joga. ela foi a coisa de distância mais importante por um período gigantesco da história, contando muito da Idade Média. O pessoal tava lá com o arco, outro, eu tenho uma pedra. É, É fácil de usar, você pega muita munição, portátil. Exatamente. E isso, e até uma arma dessa, você pode criar uma dinâmica legal. E esse é o ponto. As armas dos top tiers à distância não atiram munição de verdade, atiram energia. Então você aham. pode usar a desculpa que é só tipo um canalizador e vai na velocidade linear ali. E cria umas situações, porque eu, pelo menos, acho foda pra caralho quando aparece um cara, tipo, sei lá, aquele caçador de recompensa de Star Wars que só usa a porra de um blaster Aham. e luta com um Jedi de igual pra igual. Porque o Sim. cara está na desvantagem. Ele tá contra um cara que chega perto de você muito rápido, tem uma arma extremamente roubada, e mesmo assim ele tá dando chance de matar um cara desse. Eu acho foda. O Boba Fett também. Eu acho que tem muito mais exemplo disso em Star Wars por causa justamente que as armas são laser lá, então Sim. dá pra balancear a lógica. Mas eu gosto É? desse tipo de situação e foi isso que eu usei de desculpa. Eu falei, pô, as armas tiram energia e não bala. Aí você consegue escalar infinitamente também. Foi isso, Simon. Star Wars. Hum. É engraçado você ter citado que um dos pontos bons de Star Wars quando lutar com Jedi é que a arma é a laser, mas em Star Wars, as armas que não são a laser são as mais eficientes contra o Jedi, É porque ele não verdade. consegue defletir contra você. Sim. É. Sim, tanto que Mandaloriano, pra quem viu a série, ele tinha uma lança de Beskar, e se algum Jedi tentasse sair no soco com ele, era bem capaz de perder. Inclusive a Ahsoka tenta lutar com ele e os dois têm uma luta foda ali.
Sim, mas eu tô falando, tipo, de arma de tiro mesmo. Se você tiver uma arma arma de de tiro. projétil... Não, mas isso se a gente tiver usando nossa ciência contra eles. Uhum. Não, em Star Wars Em Star mesmo, Wars mesmo? Tem um dos arma de jeitos mais projétil? eficientes tem arma de projétil. Nossa. É Tem uma tipo, bazuca. tem uma escopeta bem Sim. merdinha que é infame por matar Jedi. Porque Hum, tem toda essa questão de, ok, por que você teria uma arma de bala de verdade que tem poucas, quando você pode ter uma arma laser que é mais rápido e cada cartucho tem 500 tiros? Exatamente para matar Jedi, porque o sabre de luz, ele não deflete o projétil físico, ele derrete o projétil físico. Então é uma forma menos do Jedi te matar. ah, Sim, sim. exatamente. E aí, como é uma escopeta que são vários de uma vez, ele não consegue derreter todos. Uhum. Ah, entendi. Acho que o Araki é um exemplo até bom de como criar batalhas à distância que não ficam monótonas ou sem graça. Porque todos. Pô, ele já fez 2 protagonistas nesse universo novo que são lutadores à distância, virtualmente Uhum. falando. O Jodio é um lutador à distância, porque o November Rain chove nos inimigos, então não dá pra ser tipo corpo a corpo. Por mais que funcione, é melhor quando o stand sai de perto dele e ataca o cara de longe. E o. Putz, eu esqueci. O O Johnny. Johnny ou o O, Josuke? o Johnny. O Não, o Johnny. Josuke também, mas não O Johnny, exatamente. Mas o Johnny, ele atira a unha! o Ele Johnny atira! aponta pra alguém e atira, cara. Nossa, que Ele... stand foda. Eu não aguento. Não, mas é isso. Você crie dinâmicas diferentes pra funcionar as coisas que você quer. É muito É, bom, é sempre muito bom. eu diria assim, você não precisa escalar os personagens todos para estarem no mesmo nível. Uhum. Tanto que, porque a coisa que eu acho mais legal, que é uma coisa que Shonen, por exemplo, nunca faz, mas é a coisa que eu acho mais legal, é quando o personagem não é forte. Ele ganha na base só da inteligência e do quanto ele conhece o outro. Sim. É, Jojo. Jojo é um exemplo. Jojo já é um Então, exemplo. Cara, Jojo, a parte 7 mesmo, que é a minha preferida, eu vou puxar a sardinha. uhum. O Gyro passa quase que a parte toda sem stand. Mas Sim. ele consegue pegar os caras, porque ele, tipo, ok, ele faz isso, então eu faço isso e aí eu venço. Aham. Eu vou dar um exemplo da parte 7 mesmo. Que são 3 capítulos. Quem tiver problema com spoiler, eu vou fazer um joia quando eu terminar de falar. Em 3 segundos eu vou começar a falar. Mas Enfim. 1, 2, 3. Ok? O Roundabout. Cara, que stand foda que é a porra de um cara que volta 6 segundos no tempo e faz um estrago com qualquer um. E É, entra na mente das pessoas. Inclusive, ele matou um gaúcho, tá? Ele matou um brasileiro, canonicamente. O Ringo. É, o stand dele chama Mandon, se eu não me engano. Mandon. Eu vi Mandon. ontem sobre, eu achei incrível. Achei incrível. Nossa, eu adoro esse cara. Não, Ele, ele é incrível. E o. ele é um pistoleiro. Ele é um Sim, pistoleiro é um absurdo. Aí pistoleiro. ele tem o poder de voltar no tempo exatamente 6 segundos. aham. Uhum. Só que ele gosta de duelos honestos. Sim. Então, ele tipo, voltei, duelamos, te matei. Não Uhum. foi honesto, porque eu posso voltar 6 segundos no tempo, eu sabia o que ia acontecer. Então Aham. ele volta 6 segundos no tempo e fala, olha, eu volto 6 segundos no tempo. O que você faz agora? E ele sempre tenta, ele dá informação pra pessoa poder tentar contrariar ele. Exato. Ah, que legal. E o mais legal, já que você citou o Jairo não era um usuário de stand, né? Porque ele só tinha as Steel Balls. Uhum. O Roundabout simplesmente explodiu os 2 usuários de stand que estavam junto do Gyro em segundos. Quase matou o Johnny, quase acabou a parte 7 ali. E o. Qual que é o nome do outro É, personagem? acho que era Hot Pants. Era o Hot Pants. O Hot Pants também tomou um tiro e já caiu pra trás. E só sobrou o Gyro. E o Gyro carregou a luta sozinho, irmão. É, porque Sozinho. o Ringo, ele tem uma coisa, é que ele não gosta de lutar com pessoas que não estão dispostas a matar. Uhum. Hum, Ele não gosta de matar quem não mataria ele. Então Sim. por isso que ele pega leve com o Gyro. Uhum. Aí
Durante a luta toda é um debate filosófico dele meio que convencendo o Gyro que se ele não matar, não vai pra lugar nenhum, porque ele vai ficar voltando no tempo infinitamente. Sim. Ah, interessante. É, o final da. E essa luta em si é muito baseada no western, assim. Toda a parte 7 é baseada no western, o Velho Aham. Oeste do cinema. Sim. Mas essa luta em específico é o suco do western. É aquela cena dos dois personagens parados, assim, se encarando, o closezinho perto da arma, sabe? O dedinho balançando, assim, Aham. pra pegar a pistola. É tudo isso. E funciona. Você cria uma dinâmica que o personagem que era, tipo, um dos mais fracos, entre muitas aspas, com menos capacidade evolutiva, simplesmente ganha de um stand extremamente poderoso que matou Eita, o amigo dele praticamente. a Peraí, a Simon Simon sumiu. pegou a câmera. E Não, agora nós só temos Simon! sua testa e seu pescoço. Oh não, O... perdemos a Simon. Peraí, eu vou levantar aqui. Acho que agora tá Aí, me agora vendo. aparece o nariz. É... Mas Acabou a o. bateria do Cara, celular. Eu vou tentar te... ah não. É... Eu... Se eu tentar te... Fica abaixado no cantinho. Tá, peraí. Não, no outro cantinho. No Porque outro aí a gente canto consegue aqui? te enxergar. Você vai conseguir... Você vai conseguir voltar, Simon? Ok. Então você fica abaixado por enquanto aí, Dank. Enquanto você tá aí, eu posso contar para vocês dos Ah, é, dois inclusive, exemplos. joia. Voltamos. Paramos de falar de Jojo. Ah, é. Joia. Os dois exemplos que eu tenho para dar para isso, porque eu sempre tenho que dar exemplo de um livro. Kings of the Wild. Esse livro é um ótimo exemplo de como tanto de personagens mais fracos lutando contra personagens mais Uhum. fortes, quanto de design. Dá uma olhada no design deles aqui, ó. Peraí, deixa eu ver É um montão de velho barbudo. Esse aqui tem um escudo grande, eles usam armaduras normais, tem um mago Uhum. aqui no canto que tem cara de doido esquisito e parece que tá usando pijama. Sim. Essa é uma história de, é, de um lugar onde grupos de mercenários ou aventureiros são como bandas. Tipo banda de Nossa. rock. Só que essa banda já se desfez há muito tempo, porque eles são velhos, eles eram super famosos, eles foram os Uhum. primeiros. Sim. Só que a filha de um dos integrantes, que é tipo vocalista, sabe? Uhum. Do cara que tava na frente, vira uma aventureira, vira uma mercenária e sai pra fazer um Uhum. tour. Chega mais aqui onde você tá visível, você sumiu do lugar visível. Peraí. Não, eu tô tentando me arrumar, que é É. difícil. Eu tô tentando E sai pra fazer um pegar aqui no tour final da live. no. E sai pra fazer um tour numa cidade onde tá acontecendo um ataque. Só que esse ataque Uhum. se torna uma horda de monstros que saem de dentro da floresta onde o pessoal vai caçar e fazem um cerco na cidade. Uhum. E aí junta um monte de velho aposentado e eles têm que juntos atravessar a floresta inteira, cavar o cerco pra salvar o pessoal que tá na cidade. É, não, é muito. Então, já tem É. uma premissa excelente aí, logo de cara. Assim, a história é excelente, porque você tá seguindo a Uhum. perspectiva desse cara, que é tipo o baixista do grupo. Aham. Mas ele é todo quieto, ele é pensante, você nota aqui que ele tá quieto, né? Que ele tá sério. Uhum. Ele Sim. sempre tá sério. Ele tem esse escudo que é feito com a casca de um ente antigo que ele derrotou. E esse escudo tem um papel super importante lá na frente. Então, parte importante quando você tá fazendo uma história. Use partes do design do seu personagem que façam com que ele Uhum. possa sobreviver lá na frente. É, exatamente. E, Esse cara inclusive, quase morre se não fosse pelo o. escudo. Aham. Eu tenho um exemplo disso até na própria história do multiverso. Num dos primeiros capítulos. Aí voltamos ao normal. Peraí, deixa eu voltar pra. Aí, Deixa eu voltar pro deixa eu meu lado. girar você, Simon. Agora eu tô O... deitado. É, Uou, olha, girando ao vivo. ó, tampando a Carambola. gente. Não! Ah, eu Foi não fui mal, tampado. foi mal, foi mal. Eu não fui tampado, só o Diego. É, eu. Nossa, que giro legal. Mas, foi... Num dos primeiros capítulos,
os protagonistas vão enfrentar justamente esse vilão absurdo, e uma forma mais fraca, obviamente, porque senão não ia ter jogo, né? Ia morrer em 5 segundos. Aham. Mas eles estão lutando, e o protagonista da história é o mais fraco do grupo todo. Porque, por mais que ele tenha treinamento pra lutar, tal, ele tem um passado meio militarizado, assim, ele é um humano normal. Tem um cara aprimorado, tem outro que usa magia, tem outro que usa técnicas sombrias pra sobreviver, e ele tá no meio desses caras. Uhum. Quando o vilão tenta esmagar eles usando energia gravitacional, você pensa, fudeu. Acabou, o cara vai ser esmagado ali mesmo. Só que ele tem um pingente no pescoço dele que fica em evidência a história inteira. Arma de Chekhov aí, pra quem não conhece, na prática. E esse pingente ele se ativa na hora que ele começa a receber muita pressão de energia. Uhum. A energia, e depois de muito tempo na história, isso é um detalhe, então não tem problema eu contar. Mas é explicado que esse pingente que ele recebeu de outra pessoa era um tipo de recipiente para guardar a energia a radiação que ele recebia ao redor. Então, os outros amigos deles que usavam magia, que usavam os outros poderes, acabaram carregando essa pedra, e quando ele precisou, tinha energia o bastante para ele descarregar na hora e não ser esmagado pela pressão de 5 atmosferas sendo jogada na cabeça dele Aham. em 1 segundo. Ah, da Então é hora. basicamente isso. Você sempre tenha soluções interessantes pra prender o seu leitor na hora que É, você tá fazendo algo. o segundo que eu ia contar dessa parte de você ser mais fraco, porque a gente tá numa tangente, né? Depois a Uhum, gente volta pro nosso assunto. E essa parte Mas de design também, é você Hunter. funcionar o seu Vocês personagem. conhecem o jogo Hunter da White Hunter? Wolf? Não conheço. Hunter da White Wolf. É, De é nome, não. no mundo de vampiro. Então, É no de mundo nome eu de não vampiro, conheço. é no mundo de Vampiro à Máscara. É meu segundo. Eu não gosto muito. Vou ser sincero, eu não gosto muito dos sistemas da White Wolf. Eu acho que assim, a partir do momento que parte da mecânica dele se em certas cenas você não está usando o nosso sistema, você está fazendo certo. Se você não olha na sua ficha em tal cena, você está certo. Aí eu já tenho críticas ao sistema. Mas do mesmo jeito que mago, você é só um cara maluco que descobriu que você pode. Que descobriu que as leis do mundo são subjetivas e agora você tem superpoderes. Em Hunter, você é um caçador, você é um cara normal que do nada viu assim: nossa, vampiros e lobisomens existem. É hora de Uhum. trabalhar. Você é um cara normal, completamente normal, e você tá indo contra vampiros, lobisomens, feis, magos. E o jogo você é mais fraco do que tudo que você vai enfrentar. Uhum. Enquanto você tá investigando as coisas, se o bicho ficar atento, você pode não conseguir todas as informações que você precisa para lidar com ele antes de ter que enfrentar ele. Você vai morrer. Sim. E o jogo é excepcional. Você é um cara Não. normal contra tudo. E isso Isso. pensando no design. Você pensar assim, lembra que é no mundo atual, então você não vai ter a cara do Van Helsing. Uhum. Você é um cara só. Você vai estar sempre Só um cheio de cara. machucado na cara, porque, assim, você é uma pessoa normal e o bicho que você tá enfrentando consegue te agarrar pela gola da camisa e te arremessar 4 quarteirões pra longe. É até meio Supernatural primeira temporada. Acho que é um bom Deve resumo. ser bem isso. É bem Antes, Memento, é antes da bem galera BBB6, tá. só que depende bastante do que você tá enfrentando, no É. caso. Que, ó, puxando pro design, é importante, tipo, tempos atuais. Uhum. Se você sair por aí vestido igual o Van Helsing, o monstro vai instantaneamente olhar em você e falar, nossa, que otário. É. Sim. Vai pensar, Não, o nossa, o cara tá problema não são querendo nem os muito morrer. monstros. Se você sai vestido de Van Helsing e você tem sucesso em caçar alguma coisa,
a tecnocracia, que são os magos que estão controlando o mundo e é por isso que a tecnologia funciona, vão virar pra você e falar: ah, é? Qual o míssil nuclear que vai explodir só o seu cérebro? Então, É, Não, é importante Aham. ser só um cara. é importante ser só um cara, exatamente. E você pensar que é só um cara, e aí você vai lá e enfrenta todas essas coisas, e você tem que voltar a viver como uma pessoa normal, isso é muito legal de pensar. Sim, é divertido. E falando de Supernatural, inclusive, tá aí um design horrível. Perdão pra quem gosta, mas eu detesto os designs de Supernatural. Porque no começo era até inventivo, era até legal, assim, quando você via umas criaturas mágicas, os caralho. Só que depois, todo mundo virou um engravatado. Todo mundo. Ah, O diabo apareceu na Terra. Lúcifer saiu do chão e tá lá querendo matar você mesmo. Quem que ele é? O engravatado de terno um pouquinho magro, assim, com gogó aparecendo aqui. A morte apareceu! Você vai imaginar a morte aparecendo na sua frente. É ela também inconcebível. é um cara com gravata. É um velho de terno preto. Deus desceu do céu. O anjo Gabriel, arcanjo, anunciador, desceu do céu pra falar com você. É um anjo, é um cara de terno normal. Não tem graça, só não tem graça. Tem horas que você precisa fazer uma coisinha ou outra, porque senão vai ser paia. Só vai ser paia, não vai ter graça fazer nada. É, o Eu não vai... Predador não precisaria ser assim. Se você poderia fazer só um cara de terno. Só Mas que ele é aí, da hora. exatamente. Não, e o Predador é um caso até legal. O Predador de máscara e sem máscara é um design inventivo, porque quando ele tá de máscara, você se pergunta o que tem debaixo da máscara. E E aí quando ele sai abre a o que tá máscara e você vê essa boca você vale a esquisita. pena a surpresa. E é uma coisa, inclusive, que é uma crítica também que eu tenho muito a Shonen. Faz o maldito do personagem ter um rosto escondido, tampa o olho, tampa a boca e não tem nenhuma diferença. Não é um cara normal, sei lá, com uma cor diferente no olho. Uhum. Satoru Gojo, Kakashi. Quem mais? E eu tenho medo de Musama ser isso, sinceramente. De Musama só ser um ser humano completamente Eu normal acho por que trás. ele. Não, eu acho que ele parece tipo a mistura de um orc com um cachorro. Não, ia ser da hora. Por mim, sinceramente, se eu fosse o Oda, depois do tanto que eu já usei aquela sombra, o Imo é aquilo. Não tem um rosto por trás. Pode ter no passado distante, mas hoje em dia Não, mas é assim, aquela sombra com dois eu olhos não sei se eu encarando concordo você. com a sua crítica do jeito que você falou. É porque eles têm uma desculpa imundo pra tanto o olho do Kakashi quanto o olho Ah, não, sim, do sim, Gojo. tem desculpa imundo, só que acaba, tipo, você tem aquela sensação, eu pelo menos tenho a sensação de que, tipo, ele mostrando ou não, principalmente o Gojo, que depois que tirou a venda a primeira vez, não usou nunca É mais. verdade. O... Não tem graça, você só, tipo, é só uma expectativa que você perdeu ali, porque, sei lá, o bicho usa uma máscara e por baixo da máscara não tem nada de novo, é só mais um rosto. Por isso que Uhum. quando eu faço um personagem que usa uma máscara, ele tem que ter Alguma uma coisa. coisa pra esconder. Tem um personagem meu que ele não tem metade do rosto. Ele não tem. É literalmente um esqueleto aqui. Ele usa pra esconder isso. Você tem que fazer uma coisa que realmente choque as pessoas, que Uhum. tipo, sei lá, ou o cara não tem rosto, ou os dois olhos dele foram arrancados, ou É. ele não é humano, ele só finge ser um ser humano, ele não tem nada a ver com aquilo. Sabe? Você Eu tem acho, que inventa um eu pouco acho na que hora. dá pra ficar com expectativa. Aham. Porque, porque tipo, se for parte da história que, ó, mistério, e não é nada, eu acho ok. Tipo, o Uhum. problema do Kakashi, eu acho bem ok, que não tem nada. A máscara dele é só um cara normal. Aham. Aham. E aí tem também o Vega de Street Fighter, que ele usa máscara porque, tipo, ele é muito bonito, então ele não quer. Ele E é isso muito, é um então ele não motivo de quer. história, já tá certo. Não, esse é Ele legal, esse não é quer. legal. Ele não quer machucar ou sujar o rosto dele, então ele usa máscara. Mas é só um Aham. cara normal. Sim, Sim. o próprio Sartorius eu falei do uso da máscara dele. É porque ele tem um rosto animalesco e ele odeia qualquer criatura mágica. O mundo que ele vive também tem muito preconceito com magia. Então ele tem que esconder o rosto, porque senão ele morre. Não, É e assim, bem se tipo. for por estilo, pode ser, só não pode ser um mistério Uhum. por estilo.
Sim, você só não pode ficar tipo, Isso. sei lá, o Kakashi, todo mundo quer tirar a máscara do Kakashi pra ver o que tem por baixo. Meu Deus, o que tem por baixo, o que ele esconde. E ele fica fazendo de tudo pra não mostrar e no final é tipo, nada. Vamos dizer, é o olho diferente. Nesse caso Sabe? seria É muito mais meio engraçado pai. revelar pros personagens e não revelar E, pro leitor. Que Sim, isso fica exatamente. e hilário. é o que eu acho que devia ter acontecido. Uhum. Não, realmente, ia ter sido muito melhor. Acho que até um exemplo disso é o do Flamengo mesmo. O próprio do Flamengo, todo mundo fica tipo, como que é o olho do Flamengo? E o Oda nunca vai mostrar como que é o rosto do Flamengo sem Não, o o olho dele é óculos o dele. óculos. Ele vai ser O olho preso dele é o no óculos. óculos, é isso. Sim, é pelo meme. É totalmente, assim, despretensioso. Você não precisa. Sim, o maior problema, eu acho, é quando os caras criam um mistério muito absurdo e no final não entregam o tanto que eles fazem pro personagem no geral. Acho que isso vale pra, sim, design de personagem no geral, não só pra, tipo, esconder a cara dele. Esconder uma característica, esconder um poder do personagem, fazer ele aparecer assim. Você tem que trabalhar muito bem pra não ficar maçante ou o leitor sentir que foi, sei lá, enganado mesmo, acho que é É. uma palavra. Isso vale até, já que a gente está no mesa de mestre, isso vale também para sua mesa de RPG. Não introduza um personagem que você tá querendo, você faz ele pagar de fodão, você faz ele parecer muito overlevel, e na hora que você vai lutar, ele é um ele é um bosta, ele é um cocô. A não ser que você exagere essa impressão pra ser cômico. Exatamente, igual o nosso querido Vodcom, Não, ele o vodka é exagerado a ponto que se ele não fosse cômico, não seria. O que você tá discordando aí? Não, exatamente. não, não, não. Vodka não tem nada a ver. Vodka é outra vibe completamente. O Vodka ele é um meme ambulante, o É Vodka ele é outra um história, é meme outra história. Eu acho que ele não encaixa nessa de mistério e de pagar de Não, fodão. Não, não não é tem nem nada de mistério, mistério. Mesmo, é que mesmo ele é um. porque, mesmo Hum. porque ele é personagem jogável, ele é de Ah, player. sim, Hum. sim. Não, ele é de E player, mas ainda assim é um negócio que, tipo, ele é não, só aquele que super-heróizão clássico que sai, eu vou salvar todo mundo, não sei o que, só que você logo de cara já percebe que é um meme, tá ligado? É disso que eu tô falando. Uhum. é, só que eu acho que é mais importante, assim, sobre personagens de players, não fazer o personagem que seja chato, tipo, ok, eu tenho muitos segredos e eu não falo nada. E Uhum, aí ninguém quer saber do seu personagem porque ele é chato. Aham. sim. Você mantém segredo demais, segura a informação demais e espera que as outras pessoas se interessem pelo seu personagem sem dar motivo pra elas. Uhum, Isso aí é uma dica que eu posso dar, tanto como mestre quanto como jogador. Quem joga comigo sabe que eu adoro segredos, que as pessoas mantenham segredos entre si. Mas mais importante do que segredos é você saber que segredo guardar. Porque uhum, você tem que confiar nos outros jogadores e falar assim: olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui do meu personagem. Ou você fala alguma coisa depois da sessão, você fala, nossa, e tem isso aqui, isso aqui, isso aqui que tem a ver com o personagem. Porque você sabe que o pessoal não vai querer investigar aquilo. Mas se você contar, as pessoas vão ficar tão animadas quanto você quando acontecer. Mas você não revela tudo. Deixa alguns segredos, alguns pontinhos. aham, Indo pro exemplo que a gente tava no mesmo mundo onde tava falando do Vodko, fala da personagem que pra mim é a minha favorita do. É, pra mim é minha personagem favorita dos 15 que eu fiz, que é a No, que é a Perry. Eu uhum. já falei, assim, ela foi a ficha mais forte que eu fiz ali, ela não é a ficha mais forte de todas, mas ela é forte, ela é legal. Eu já revelei essa parte. Pra algumas pessoas eu já revelei como é que é a aura dela. Pros outros eu só revelei isso. Ela com Eu as tô queimaduras analisando. e tal. É, Com essas informações extras, a gente dá vontade de ir atrás. Eu quero ver como que ela luta agora, porque eu sei sai a que ela pele! é poderosa. É, assim, a personagem da Simon provavelmente é mais forte que ela. Ah, com certeza. Mas por uma parte específica da regra. Uhum, Porque na regra não existe distância além de distante. uhum. É, Se você tá a 1 quilômetro ou 6 metros, você tá distante. ainda é só 2 movimentos pra chegar perto. E isso É. significa que a personagem da Simon é mais forte. Mas Uhum. ainda assim, você contar esses pequenos passinhos da história é legal, porque você sabe que ninguém vai Sim. investigar.
Não, eu fico interessado no meu personagem, pelo menos, porque meu personagem, ele tá. Como é que fala? Meu personagem, desde o início, ele é bem investigador da parada. Ele quer saber o que tá rolando, ele quer entender as coisas ali que cercam o torneio e tudo, mas bem por cima. Então ele ouve uma menina que falou que o pai dela fala pra ela não confiar em estranhos, que tem é é uma menina que tem a síndrome de Lúcifer, que a Abaddon tá interessada. O cara tá olhando isso e pensando, essa menina aí é problema, é perigo. Tem uma caveira desenhada em cima da cabeça dela escrito perigo. Nossa, Dan, que eu Então você queria tanto acaba. te mostrar a aura dela. É, eu vou puxar o que o hater mandou ali, Hum, que é de Fracta, hum, que eu Uhum. sei o nome do Solomon e ele não sabe. Mas Aham. é daquela coisa que eu só fui atrás porque ele falou que era um mistério, ele falou que era legal descobrir. sim. Aí me animou pra descobrir, senão eu não ia E atrás. valeu a pena, aparentemente. Mesmo porque eu não achei, ele falando, eu não achei que era nada, mas nossa, me surpreendeu. Fico feliz de ter ido atrás. O Então jeito que você reagiu me dá medo, tá? É, e se a você gente, quer. a gente tem que colaborar para as pessoas se interessarem por você. É, Sim, se você quer sim. ser um personagem misterioso, que seja todo misterioso, fala pros jogadores assim: olha, meu personagem tá mentindo pra vocês. Sobre o quê? Não sei. Mas isso aí é uma mentira, isso aí é uma manipulação. Isso aí não Sim. tá. Senão o pessoal não vai investigar. Você fala assim, nossa, tá escondendo tal coisa. Porque aí você fala assim, nossa, isso é interessante. E não pode ser uma coisa que vai ser interessante lá na frente. Não é assim, tá escondendo o olho. Por quê? Porque, na verdade, esse olho é amarelo. E isso tem o significado na minha história que vocês não sabem. É, isso não tem Ah, graça. não tem Nenhuma. graça. Não tem. Não tem. É. Mas se a pessoa tá assim, não, o personagem tá mentindo pra vocês, e o personagem tem É. umas atitudes estranhas, e aí toda vez no final você fala assim, não, isso aí não faz muito sentido com aquilo lá. Aí a pessoa vai começar a olhar e talvez seja interessante, mas tem que ser legal. Tem que ter esse tão de que mostra que é legal. Sim. O... Eu não sei se o Kuro é um exemplo tanto disso, porque, assim, cabe mais no exemplo do tipo, eu fui falando aos poucos que ele tava escondendo o nome dele, o passado Uhum. dele e tal, e eu não revelava o motivo, até que ele morreu, aí eu tive que. Sim. Ele ficou emotivo, ele contou um pouco. Mas é isso, sabe? Você vai criando uma dinâmica e até um pouco de confiança mesmo do personagem, dele contar um segredo dele pro resto da party. Cria uma dinâmica legal na história em si de o personagem ir falando aos poucos, tipo, meu nome não é esse. Vocês podem me chamar de Kuro, mas não é meu nome. Aham. Ou, tipo, depois ele fala, não, é que eu abandonei meu nome, eu não quero usar ele por enquanto, ou coisa do tipo. Você vai criando uma situação que os players, não necessariamente eles vão parar tudo que estão fazendo, vão virar pra você e só dar atenção pra você. Mas é uma trivia de segundo plano que você cria que acaba enriquecendo a história. Isso Uhum. vale até pro próprio mestre, de introduzir algum personagem na party, tipo, sei lá, o Hélio, que no começo não é nada, e depois ele vai virar alguma coisa. Que do nada ele aprende uma magia no mundo que teoricamente era pacífico. O... Mas você pode fazer esse tipo de coisa. Você pode criar um mistériozinho por trás que não vai ocupar a cabeça dos players, mas vai dar uma enriquecida. E isso É. vale pra personagens, vale pra história. Pô, Eiichiro Oda tá aí há 20 anos. Cada arco que ele termina responde 2, 3 perguntas e lança mais 7 na sua cabeça assim, ó, direto. Tome. Não, Você nem quer vê ver o que tá acontecendo. quer ver um negócio que eu achei muito legal e tem a ver com design? Eu vi recentemente, vocês conhecem um canal que chama Oxventure? Oxventure? Não, Não. deixa eu ver. É um dos canais de real play que são umas pessoas jogando RPG. Uhum. Recentemente, acabou de sair um. Recentemente acabou de sair o primeiro episódio da nova série do Dogs Venture. E tem um personagem lá, e eles estão jogando D&D, do novo D&D lá. Sim. Assim, com a temática muito legal que me deu ideia de como jogar coisa em Trador, que é aquele continente em que a magia é caótica. Então, assim, eu gostei bastante, eu vou continuar assistindo esse. Eu geralmente não Uhum. acompanho nada do Oxventure, só que nesse aí eu achei legal. Mas um Esse é dos legal. personagens foi descrito como, é um cara normal. E aí, quando foi o negócio de mostrar a ficha, era a ficha de um commoner do D&D, sem nada especial, 4 de vida. Uhum. É... Só que ele assim,
descreveu o cara normal, descreveu uma coisa diferente. O cabelo é estranho, porque é como se fosse 2 tipos de cabelo na mesma cabeça. É assim, como se fosse desse lado é loiro, desse lado é castanho, mas os fios são meio diferentes. Uhum. E aí você olha, tá, um detalhe estranho de você contar, né? Por que você deu ênfase nisso? Todo mundo tem classe, todo mundo é nível 5, que estranho. Aí no meio da luta contra uma aberração lá, um cara jogou uma flecha, tirou um crítico negativo, a flecha foi na coxa desse cara, deu 6 de dano. Ele falou, eu morro. Ele cai pra trás, do nada ele levanta assim, muda o jeito que é a expressão, tá com o feitiço pro lado, porque é o espírito que tá preso dentro da cabeça do cara, e quando um tá consciente, o outro não tá. Caralho. É genial, é muito legal. Não, é da hora. Era uma quando isso bruxa, acontece. assim, o cabelo era diferente porque era uma feiticeira que tinha sido morta e agora tava presa na mente do cara. Num mundo onde a magia tá instável, então toda vez que você faz magia, você fica juntando, você fica com um débito. E aí no final da sessão você faz uma rolagem pra ver se no próximo feitiço que você vai fazer, esse débito vai cobrar. Nossa. Bacana. Muito isso é da legal. hora. Legal. Então, O- essa mecânica que eu vou roubar pra usar em Trouder, porque, nossa, eu acho muito genial. A magia Pô, ficar pior que eu coletando sempre quis débito. jogar. Eu sempre. Ah, esse negócio do débito eu achei legal também, mas eu sempre quis jogar com um personagem que tem essa dupla personalidade. Eu já joguei Tem uma algumas. dinâmica de 2 corpos. Eu já Parece joguei, legal. eu adoro. É Ah, é muito legal. divertido. Eu já tive um personagem que. Eu já tive a oportunidade de jogar uma sessão, e aí não deu pra fazer essa parte divertida. Mas Uhum. ela era. Ela era uma personagem que fazia magia. Uhum. Aí se ela fosse. Se ela fosse ferida, ou seja, qualquer combate que ele entrasse, no momento que ela fosse ferida, ela ia ser substituída por um outro personagem que não é de magia. Teoricamente ele é até mais forte do que ele, mas só porque é mais divertido, porque o negócio dele é proteger ela. Uhum. Só Não, que é muda legal. o corpo e tudo. Uhum. É. Então, é muito interessante Teria de se sido muito trabalhar. legal de jogar. Eu tinha outra personagem Uhum. também que eu tinha 20. Eu tinha 20 versões dela com personalidades e fichas diferentes. E aí toda vez que terminava um descanso longo, eu rodava aleatoriamente qual personagem que acordava. E aí tinha alguns personagens que anotavam assim, não, isso aqui que aconteceu no dia, você tem que tomar atenção que a gente tá querendo fazer isso, isso e isso. E aí, só que assim, foi a personagem organizada na primeira sessão, na segunda a personagem olhou pra aquilo e falou, ha, jogou fora o papel, então a terceira não fazia ideia do que eles estavam fazendo. Eu gostaria bastante de ter a oportunidade de jogar com um personagem assim, mas eu fico com um pouco de receio, porque transtorno dissociativo de identidade é algo que existe. Uhum. E Sim. tipo, bem complicado. Então, Sim. apesar de eu querer muito jogar com um personagem assim, eu não acredito que eu tenha capacidade de fazer de uma forma respeitosa. Uhum. Sim. Olha, ao mesmo tempo que eu entendo, eu acho que no limite do respeito, lógico, existe uma liberdade criativa que você pode tomar. Você não pode fazer um Glass da vida. Uhum. Mas Do lado. você não precisa seguir você não precisa seguir todo o critério de diagnóstico, principalmente porque você não tá dizendo que o personagem tem, Uhum. né? Mas O lógico, no limite do respeito. Glass é um ótimo exemplo do que não fazer. Glass tá falando do M. Night Do Shyamalan? Do fragmentado, fragmentado. corpo Sim. fechado. Ah, tá. É. Eu gosto muito como, tipo, vertente mágica. Não tem Aham. nada a ver com a coisa real. É outra história. Tipo, Uhum. literalmente colocaram 2 almas no corpo de uma pessoa só. Sim. É. Não, isso é legal. Sim. Sempre tem que ter alguma desculpa assim. Se você Uhum. quiser fazer realmente o transtorno, aí você precisa estudar. Uhum. Aí você Não, precisa sim. saber exatamente o que você tá fazendo. Ou ter, porque aí você vai ter experiência. Isso você consegue falar por Eu conta. acho que, eu acho que mesmo tendo, ainda precisa dar uma estudada. Porque É. eu não sei se
Tem vários transtornos que eu tenho que eu não gostaria realmente de interpretar um personagem que tem. Uhum. E tem vários transtornos que eu tenho que, se eu quisesse interpretar um personagem meu que tem, eu ainda acho melhor dar uma estudada maior, porque a minha experiência não reflete a situação no geral. Sim, sim. Justo. O exemplo de personagem que são 2 em 1 que eu acabei lembrando que eu tenho, na verdade, Hum. é o Infiltrador da mesa de The Boys. Que tem É. até a dinâmica de ser. Se um não concordar, o outro não consegue fazer, basicamente. Então você trabalha dinâmicas diferentes com a situação ali. É um negócio, sim, dá pra trabalhar. Não precisa necessariamente ser uma condição, né? Eu gosto sempre de falar que é uma desculpa mágica, de ou Aham. as pessoas foram forçadas, são realmente pessoas diferentes, que nasceram em corpos diferentes e estão presos ali em um, porque aí você não precisa pensar no transtorno da pessoa ser pessoas diferentes. Uhum. Todas essas coisas são muito. Tem muito detalhezinho. E se você quiser fazer de uma versão realista e você não fizer bem estudado, você vai cair em em uns estereótipos que, se alguém souber um pouquinho mais sobre o que é aquilo, fica desconfortável. Aham, sim. Aí, uma coisa que o Carrot Eater 13 e o Hater falaram, eu vou comentar um e já puxar pro outro, é que realmente eu concordo com o que o Carrot Eater falou, que concorda com o que eu falei, que puxar pro lado mágico, que não tem nada a ver com o real, é uma saída mais safe e respeitosa do que tentar adaptar a coisa real sem realmente entender sobre. Uhum. Uhum. E aí o hater pediu pra citar a mesa dele, que ele realmente estudou sobre e fez o negócio real. Sim, E foi difícil. Uhum. e teve a Simon como psicóloga residente, ajudando a manter o. A manter a acuidade, né? Uhum. Sim. Porque é difícil, é difícil. E procurar a saída mágica, fantasiosa, que, ok, tem semelhanças, mas não representa a coisa real, acaba sendo mais fácil e mais seguro. Mais fácil, mais seguro, menos trabalhoso. E ainda tem o bônus, que se for uma coisa que você vai publicar, como uma história, um livro, alguma stream, tem o Uhum. benefício que você não está dizendo claramente que é aquela coisa. Você escapa de estereótipos. Uhum. E se tiver uma pessoa que sente assim, nossa, estou me sentindo representado, você é um lucro. Você não está forçando a Sim. pessoa a se encaixar no estereótipo. Eu não tô Uhum. falando no caso de é, no caso de identidade associada, né? Porque nesse caso você se Sim. sente representado, eu não sei se funciona exatamente em qualquer tipo Aham. de mídia, Mas mas tipo, vejo um monte de personagem que não tá no espectro autista, mas poderia muito bem tá, que eu olho e falo, tipo, ok, isso é muito eu. Aham, uhum, sim. O... Eu tenho até um personagem meu que ele. Eu não sei se eu contei pra você sobre o Dego, que é do Plot Multiverso. Vocês veem que assim, eu a só Ian, penso nisso o dia a Ian inteiro. acabou de falar exatamente o que eu tinha falado antes da gente começar, que é a, a Simon tá em proteção testemunha. Só faltou um emulador de voz pra ficar aquela Exato, ela vai distorção padrão. Aqui a gente, quando a gente foi sair, deu um negócio. Enfim, diga. O... Não, o personagem, ele era um indivíduo, o universo dele foi destruído, Uhum. ele foi a última pessoa que sobrou. Ele é um dos que tava no Power Scaling, inclusive, Digo. Ah, Ele foi o último ser vivente que sobrou no universo. O universo entrou no corpo dele. Porque o universo ah, queria. Vamos dizer assim, o método de defesa dele foi entrar no corpo do cara pra escapar. Igual, sei lá, quase um parasita mesmo. Só que nisso,
o universo, nessa história, ele tem um grau de consciência própria. Então a consciência, logicamente, se mesclou. Então esse personagem que se identificava como... Não vou falar o nome, porque isso é spoiler. Esse personagem que se identificava como X pessoa, não se identifica mais como X pessoa, porque essa X pessoa não existe. Então agora ele se identifica como outra pessoa. Justamente porque não é mais aquilo, a consciência dele não existe mais. Aquele ser antigo acabou. E já veio gente falar que se identificou com a situação dele, mas não é assim. Como que eu posso dizer? Eu não estou abertamente dizendo ele tem algo, ele é assim, ele tem uma condição. Mas se a pessoa gostar, muito bom. É Eu lucro, adoro. exatamente. Você não tá É. É lucro. indo específico. O que Carrot Eater 13 falou é que muitas vezes quando o personagem ele tem uma característica ou um conjunto de alguns traços deles, eles podem acabar sendo muito mais relatable para uma pessoa Uhum. que tem uma neurodivergência do que se fosse um personagem feito para ter essa neurodivergência. Sim. Sim. Tipo, principalmente quando é mal feito, tipo, por exemplo, a série do The Good Doctor, Sim. que aí acaba sendo um bagulho completamente alien, que não é nada relatable. Então. É. Mas é o que eu Inclusive. falei de estereótipo. Quando a Uhum. pesquisa é muito básica ou não tem pesquisa nenhuma, você cai no estereótipo. E estereótipo você não tá fazendo uma pessoa de verdade. Aham. Sim. É, Dr. House, por muito isso mais. é sempre melhor ser assim. Eu quero fazer uma pessoa que, mesmo quando não é um transtorno, mesmo quando não é um transtorno ou uma neurodivergência ou alguma coisa assim, Uhum. você vai assim, eu quero fazer um personagem que tem, que tem, sei lá, o problema é que o cabelo dele cai da cabeça dele toda vez que ele se preocupa. O cabelo cresce de novo, mas ele cai. É, você não precisa criar você não precisa inventar uma desculpa de calvície. É um péssimo exemplo, mas tá dando pra entender. Você não precisa inventar uma desculpa de calvície. Só dá uma desculpa fantasiosa do porquê que isso acontece. E tá Aham. ótimo. A pessoa que tem problema de calvície pode talvez olhar aquilo e falar, nossa, quem dera. Sim. Se, Então, faz. se falar, tipo, ok, ele tem essa maldição, toda vez que ele se estressa, ele fica careca. É Exatamente. possível uma pessoa com calvície falar, tipo, nossa, realmente, é meio uma É maldição uma mesmo. maldição. Eu Cê- queria que o meu ainda crescesse de volta. exatamente. Tem, tem esses. Tem esses escapes. Isso eu acho uma coisa que a gente pode falar algum dia que você puder se juntar a nós pra falar sobre. Sobre psicologia no mundo de histórias e RPG. Sabe, todas essas Uhum. coisas. Porque isso é um assunto muito complexo que você é a única pessoa que eu conheço que tá nos dois mundos. É, eu não me atrevo a falar disso ainda, porque Hum, existe uma coisa que chama RPG terapia, que hum, eu não tive coragem de estudar ainda. Então acho que falar desse tema sem pelo menos citar que isso existe seria um desserviço. E eu não posso citar que isso existe sem saber nada sobre. entendi. Uhum. Então a gente espera. Quando você pesquisar sobre, aí eu te chamo pra falar exatamente sobre isso. O personagem que eu tava fazendo aí tá espelhado, mas enfim. Ah, legal. Ai, difícil, viu? Mas enfim. Aqui, aplicando vários conceitos, pra quem prestou atenção na parte de design antes da gente abrir diversas tangentes. Então aqui. Ai, não vai dar pra eu virar esse negócio de novo. Vou ter que mostrar de cabeça pra baixo. Vira minha câmera aí, Diego. Você consegue? Dá um 180. Consigo, na verdade. Não, não consigo. Eu teria que te baixar ali. Tá, Ia dar peraí. mais Aí, problema do consegui. que. Soltei. Ficou Ah, de tá. ponta Peraí. cabeça? O quê? Não, Caraca. agora tá certo. Ah, beleza. É que É que eu eu tô tava. vendo algo separado. Aham. Enfim, aí ó, conceito de shape aqui, você tem um shape dele sendo quadrado, expressões mais fechadas, a pose dele sendo uma pose mais minimamente séria em alguns aspectos. A mão dele eu vou arrumar depois. Eu gosto dessa mão É, hiperrealista pra ele, mas enfim. Você tem foi alguns conceitos aí comentado, aplicados. foi comentado que ele parece um padrinho mágico. Assim,
tecnicamente ele é uma criatura mágica, então você tá quase lá. Passou a vibe. Passou. Não, mas é exatamente. É pra ser uma entidade que você vai olhar e falar, tá, isso aqui não é uma coisa normal. O- E mesmo sendo uma coisa bem anormal, ele é quadrado, então ele é bem estável, a coroa, liderança. Sim, Uhum. exatamente. Aí você consegue transmitir exatamente o que você quer com pouquíssima informação. Todo mundo entendeu que ele é uma figura de liderança porque tinha uma coroa na cabeça. Ó, a Uhum. pior parte é que, assim, o personagem que eu gosto. O personagem que eu tenho, que mais encaixa com tanto a conversa de design, quanto a conversa que a gente tava falando de ter mais de uma pessoa no mesmo corpo sem estar em nenhum transtorno, eu não posso nem mostrar no Twitch. Triste. Ah, Depois, eu quando a sei gente qual que é, sair, eu eu lembro ensino o dela. porquê. Mas é uma das personagens favoritas que eu já fiz. Uma das que Uhum. tem história mais triste também, mas vocês sabem que os meus personagens têm história triste. História Que É. personagem não tem história triste, Diego? Oi? História triste é com o O Diego mesmo. personagem seu não tem história triste. O Vodko. Por isso que eu... É. Não, O Vodcon, o Vodcon não é triste desde quando? O Vodcon Tá vai ter uma pobre, história não triste. consegue fazer nada. Tem que guardar ponto, porque senão ele morre em combate em 2 turnos. Mas enfim, Tá jurado de a morte. gente saiu em muitas tangentes. Mas deu pra É. entender, só pela facilidade que a gente entrou em tangente, o quanto que o design de personagem tá vinculado com todo o resto. Como o personagem Uhum. pensa, como é o mundo, como é o tema, qual é a história. O... Então, basicamente, saiba. Não precisa saber o personagem. Saiba o que tem em volta. E você vai conseguir fazer um personagem. Principalmente se você misturar um montão de coisa. Uhum. Rouba pedacinhos de vários lugares. Você vai ter um personagem ali. E se tiver que tentar isso 40 vezes até alguma coisa acontecer, faça. Vai dar certo. É, pra você criar Pedir um design de... opinião. Oi? Pedir opinião de outras pessoas também é sempre bom. Ah, Principalmente se for pedir a opinião de uma pessoa que sabe mais que você do assunto. Uhum. exato. Tenha um Dunk na sua vida. Ele tá fazendo curso disso. Dá pra perguntar as coisas pra ele. Exatamente. Agora eu pessoalmente me sinto muito mais confiante pra fazer personagens do que antes de entrar na faculdade, porque agora eu entendo exatamente o que eu preciso fazer. Uma coisa que você O... pode fazer também é ter alguém que não saiba exatamente do assunto, mas que tenha uma boa noção estética. Também. Sempre que eu faço uma encomenda, eu mostro o desenho pra minha mãe. A minha mãe fala: Nossa, o personagem tá gordo. Aí você olha, na verdade, porque tem 2 pixels da coluna que deveriam estar mais pra direita. Sabe? Ela não sabe qual é o problema. Ela sabe que tem. E ela consegue apontar mais ou menos a direção. Mas enfim, todas as coisas são misturadas no design do personagem. Sim. E E essa é você a não fala precisa. final do momento. Porque já deu Aham. 11 horas. É, e Deu, você deu. não precisa saber desenhar pra criar um personagem. Você só precisa ter uma ideia e É, talvez um Pinterest aberto. como. É, não cria o design do personagem em vácuo. Considere todas as facetas que permeiam ele. História do mundo, contexto, o que ele faz. Considera tudo Uhum, que dá pra chegar numa solução boa. sim. Exatamente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem assistiu, mesmo os que apareceram um pouquinho mais tarde, peguem os seus pontos de brownie, lembrando que 3 deles podem ser gastos em qualquer cenário, em um lugar onde se vende comida, para ganhar um brownie de graça pro seu personagem. Amanhã eu vou pegar um brownie, Os inclusive. mestres têm permissão de dar um brownie envenenado se estiver a ver com o cenário. É... De outra Só porque eu maneira, falei que ia pegar um não brownie. tem nada de especial. Não tem por que o brownie ser envenenado em Fracta. Ah, não sei, né? Vai que alguém Eu quer matar espero um que vocês campeão. tenham gostado. Até mais! Tchau, tchau.